Estamos começando mais um Empório Talk Show. E no programa de hoje eu quero falar sobre o bolo. Você já ouviu falar sobre o primeiro pedaço de bolo? O primeiro pedaço de bolo de uma festa sempre vai para uma pessoa especial. Alguns dão para a mãe, outros dão para a namorada ou para o namorado, outros dão para o irmão ou para um amigo bem próximo. Mas sempre é uma pessoa muito querida. E quando você dá o primeiro pedaço de bolo é porque você sente que aquela pessoa é especial. O restante do bolo vai para todos os convidados da festa, mas o primeiro pedaço sempre é para a pessoa mais querida. E perceba que no nosso dia vai da mesma forma. Quando dedicamos nosso primeiro dia a Deus, todo o longo do nosso dia se torna perfeito, maravilhoso. Então às vezes já acordamos, a primeira coisa que fazemos é mexer no celular, ou fazer alguma coisa com pressa, algum trabalho, algum a fazer que você tem já atrasado, mas seria bom se assim que você acordasse, dizer obrigado, Deus, por mais um dia de vida, obrigado pela noite tranquila que eu tive, obrigado por tudo. Faça uma pequena oração, agradeça a Deus, e o restante do seu dia se dedica a outras pessoas e a outras coisas, mas o primeiro pedaço do bolo, a primeira parte do seu dia, entregue para aquele que é mais querido, aquele que realmente tem que ser valorizado. Fique conosco hoje, que o Talk Show tem muitas surpresas para você. E no programa de hoje iremos entrevistar uma jovem talentosa. Ela é maranhense, ela é cristã, ela é cantora e também ela é solteira. Hoje vamos falar sobre esses projetos de jovens talentosos e hoje iremos entrevistar a cantora Antônia Guimarães. Então é um prazer recebê-la. Sente-se, por favor. Quero dizer que é uma honra entrevistá-la, tá? É muito bom e agradeço por você receber nosso convite, atender e estar aqui presente conosco hoje. Antônia é uma jovem cantora muito talentosa. E antes de começarmos essa entrevista, tem o VT da Antônia, né, que vamos mostrar para vocês. Acompanhe o VT dela e ao longo do programa nós vamos falar sobre muitas coisas. E esse é o VT da Antônia. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, faz-me ver além dessa dor. Legal, e esse foi o take que fizemos para você, Antônia. Muito obrigada. Não, imagina. É um VT muito lindo, né? A Natália é uma pessoa muito dedicada. Ficou maravilhoso. Ela é incrível. A produção trabalha de uma forma bem legal. Excepcional, essencial. Antônia, você quer beber o quê? O que você quer tomar hoje? Então, quem me conhece, né? Quem for assistir me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu não sou muito, como que eu posso falar, de fazer exceção de nada. Eu tomo refrigerante, suco, mas amigos meus íntimos sabem que eu amo café. Então eu sou apaixonada por café, eu não troco café por nada. Por favor, produção, traga café para a Antônia. Ela quer tomar café. Muito obrigada.
Tem o K e a fé. É o café. Eu vou tomar a minha bebida. Pode trazer meu Monster, por gentileza. Essa é minha produção maravilhosa. Te amo. Também te amo. Tá Inclusive- vendo, né, Brasil? Ele me ama. Inclusive, Antônia, por gentileza, fique de pé. Para você que está nos assistindo, esse é o padrão de elegância que queremos no programa, tá? Parabéns, Antônia, você está muito elegante. Meu Deus. Você que vem convidado, por gentileza, um padrão de elegância como esse. Pode sentar. Muito E obrigada. vamos começar o programa de hoje falando sobre você. Antônia, você é uma cantora e você é jovem, mas você não nasceu, você não canta desde criança. Não. Hoje você está com quantos anos? Quantos anos? Olha, esse é um assunto, como que eu posso falar? É uma pergunta, na verdade, que as pessoas me fazem e elas nunca acertam a minha idade, né? Porque todas as vezes que perguntam quantos anos eu tenho, elas me dão 20, 22, 23, 25. Quando, na verdade, quantos anos você acha que eu tenho, filho? Você aparenta ter uns 25 anos. Eu vou até tomar um café. E aí, produção, quantos anos você acha que ela tem? Você que está nos assistindo, comente aí. Quantos anos você acha que a cantora Antônia Guimarães tem? Mas e aí, vamos lá, qual é a sua idade? Então, eu tenho 32 anos. 32 anos. Sim. As pessoas não acreditam, mas é verdade. Tem pessoas que falam, mostra o RG. Eu digo, não, gente, é verdade, eu tenho 32 anos. E você canta desde quantos anos, Antônia? Olha, como já foi, como você já mencionou e como as pessoas que me conhecem de perto sabem, eu não nasci cantando, né? Eu não tinha o dom de cantar, na verdade eu não cantava nada. Como já foi falado no início do programa, eu sou uma pessoa, como que eu posso falar? Eu não nasci em berço evangélico, né? Vim de uma família católica e meus pais, tipo, se dizem ser católicos, no entanto, eles não são aqueles católicos que frequentam. E eu conheci Deus através do meu pai, né? Meu pai, ele tinha um hábito de todas as vezes da gente ir almoçar ou tomar café, a gente fazer uma oração, Pai Nosso. E isso desde pequenininha, eu acho que eu tinha uns 3, 4, 5, 6 anos, meu pai sempre fazia isso. Então eu tenho essa boa memória do meu pai, sabe? Meu pai ainda está vivo, né? Graças a Deus, e minha mãe também. Vocês são quantos irmãos? Total nós somos 9. 6 homens e 3 mulheres. Você sentava todos na mesa para fazer a oração do Pai Isso. Nosso. Sempre. Então você vem de uma família que é bem tradicional. Isso. Uma família que sentam todos na mesa, a hora antes de refeiçoar. Aham. Apesar de não ser uma família evangélica. Certo. E eu conheci Deus através disso. Eu lembro que eu ia pro meu quarto, que o Nordeste, né? Como já foi falado no início do programa, gente, eu sou uma pessoa nordestina, do Maranhão. Você é do Maranhão? Você é de que lugar do Maranhão? Uma cidade bem pequena chamada Buritibrava. Buritibrava. Isso, ali fica perto. Quem não conhece, fica perto de Colinas, Caxias, ali, pessoal. Certo. Que Você que é do Maranhão ou que é de Buritibrava, escreve aí no comentário da onde que você é também. E você é lá lá é um sertão, como é que é lá? Olha, a minha cidade é uma cidade bem, como que eu posso falar? Uma cidade tradicional, uma coisa mais... uma mistura de interior com uma cidade, assim, sabe? Certo. Mas é uma cidade pavimentada, e tem de tudo. E também a gente também tem não é bem o interior, né? Porque nos arredores da cidade tem vários interiores, inclusive tem o da minha família, né? Tipo, uma fazenda da minha família. No interior, uma fazenda que eu acho que minha família, meu pai, ele gosta de morar. Tipo, criar animal, tipo, gado, essas coisas, minha mãe cria galinha. Ele gosta de colocar roça, essas coisas. Meu pai ama isso. Apesar de termos uma casa na cidade, meu pai não gosta de viver na cidade. Então, meu pai opta por morar no interior, porque ele ama, como que eu posso falar? Viver, tipo, no campo, com os animais, colocar roça, essas coisas. E aí você acabou conhecendo a Deus através do seu pai. Do meu pai. Você ia pro quarto e lembrava das orações que vocês faziam na mesa? E eu comecei a ter um relacionamento com Deus por conta disso. Por conta que no Nordeste, nos dias anteriores, eu acredito que até hoje, né? Tem muitas pessoas que têm o hábito de usar a rede. Aqui em São Paulo eu acho que é muito raro, né? Você vê isso.
Mas o Nordeste, Ceará, Bahia, e aí vai. São Redes, muitos lugares, esteiras, né? São muito isso, usadas por eles lá. têm muito hábito de colocar uma rede pra deitar. Então, tipo assim, antigamente, a gente tinha esse hábito, assim. Só, tipo, os nossos pais que tinham cama. Então, a gente dormia na rede. E eu lembro que eu ia pra rede, né? Tipo, ali eu ia conversar com Deus. Nossa, era o melhor momento da minha vida. Era, tipo, entrar naquela rede pra conversar com o Senhor. E eu não sabia que uma conversa com Deus é uma oração, não é verdade? Porque uma conversa, a oração é nada mais, nada menos que uma conversa com Deus. Sim. Eu não tinha esse entendimento, porque, na verdade, eu nunca tinha conhecido alguém que veio, assim, de um berço evangélico. Fui conhecer depois, né? Meu irmão mais velho que se converteu. Só que ele não era muito de falar de Deus pra gente, mesmo porque ele morava longe, ele morava em Goiás na época. E ele ficou um bom tempo na presença de Deus, e depois ele se distanciou dos caminhos do Senhor. Mas daí é uma outra história. Você conhecia a Deus, você se tornou evangélica cristã no Maranhão ou em São Paulo? Eu conheci aqui em São Paulo. Em São Paulo. Então você saiu do Maranhão para vir para São Paulo com quantos anos? Olha, quando eu saí do Maranhão eu tinha 19 anos. 19 anos. Isso. E até então você ainda não cantava. Até então não. Aí quando você chegou em São Paulo, você começou a conhecer a igreja e começou a cantar na igreja? Isso. E pra chegar nessa parte que é fundamental, eu acho que bom é eu contar do início, né? Pode Para ficar à as pessoas vontade. entenderem. E também pra você entender que, apesar que as pessoas tipo, não têm esse entendimento ou conhecimento, pessoas que não nos conhecem não sabem que nós somos amigos já tem um tempo, né? Sim, No entanto, você não já sabe se quase. conhecemos há muito tempo, É, há mas longa não- data já. Mas tem muita coisa que o pessoal não sabe também, que o Igor, ele não sabe da minha vida, né? Tipo, muitas coisas da minha vida, assim, que você não sabe. Certo. Então, mas assim, voltando ao que eu tava falando, eu conhecia muito Deus, assim, eu falava muito com Deus dentro do meu quarto e eu me revelava, assim, tipo, era extraordinário. Eu lembro que com 13, 14 anos nós fomos morar na cidade. Minha mãe comprou uma casa e resolvemos se mudar. Tipo, apesar de meu pai sempre querer voltar e nas férias a gente sempre voltava pra ficar no interior. E eu comecei a ter um problema, tipo assim, nós somos, como já foi mencionado aqui, somos 3 irmãs, né? Minhas 2 irmãs eram bem magrinhas. E eu era São mais novas ou mais velhas que você? mais velhas, mas assim, a gente sempre foi, a nossa família é tipo uma escadinha. Certo. Sabe como que é o Nordeste, né? Uhum. Não Aí- tinha televisão naquela época? Aí vocês perguntam, gente, 9 filhos não é tipo. É uma coisa que é escadinha. Então uma pessoa casa cedo e cada um é um filho. Isso é bom, né? Que a família cresce unida, junto Ai, e meu grande. Deus. Então, aí eu lembro que eu tinha esse hábito de orar e tal. E a partir do momento que nós fomos morar na cidade, meu pai e a minha mãe, meu pai decidiu ficar no interior, né? Tipo, só ia passar uns dias, final de semana e voltava, porque ele ama o campo. E eu lembro que nas férias de escola, assim, a gente sempre ia passar as férias no campo. E eu comecei a ter alguns problemas, tipo, não problemas com pessoas de fora. Vou entrar num assunto agora que eu acho que tem muitas pessoas que passam por isso, né? Que é sobre a aparência. Eu era uma pessoa que... Eu tinha muitos pretendentes, eu não tô aqui pra querer... Mas assim... Era uma pessoa muito desejada lá no Eu Maranhão, tinha né? muitos pretendentes, assim, na escola, tinha os meninos que queriam namorar comigo, na rua de trás. Então era aquela coisa, só que eu tinha um problema comigo por conta que as minhas irmãs eram magrinhas, as 2 eram magrinhas. Eu era mais gordinha, assim. Tipo, eu não era gordinha, eu tinha um corpo. E a minha irmã mais velha sempre falava, meu irmão mais novo também, o Antônio, ficava, tipo, me zoando. Coisas de irmãos. Tipo, na Inclusive, brincadeira. Antônio, queremos te entrevistar também, tá? Olha aí, Antônio. Coisas de como que eu posso falar? Coisas de família, né? Certo. Só que a verdade é que muitas das vezes a gente abre a boca pra falar uma coisa, a gente não sabe o impacto que vai gerar na vida de alguém. Primeira vez que eu tô falando isso assim, tipo, de uma forma aberta, que eu nunca falei, eu acho que nem com meus irmãos. Mas eu tive um problema muito sério, por conta que eu comecei a me sentir mal. Isso mexeu muito com o meu psicológico. Eles faziam bullying com você? Eu acho que isso já passou a ser, não sei bem se era bullying, mas assim, é como eu falo, é coisas de família. Do que eles te chamavam? Por exemplo, que eu era o quê? Você tinha a perna muito boa, muito grossa. Entendeu?
E eu olhava para minhas irmãs, a minha irmã falava, você tem muito corpo, tem muita perna, tem sei o quê. Então, tipo assim, mas eram coisas que, Mas tipo, se você se ofendia pelas pessoas falar que você tinha corpo, era por conta que, assim, era coisas que eu posso explicar. Eu sempre fui uma pessoa muito sentimental, sensível. Sempre fui muito sensível, assim, desse lado. a maioria das mulheres são. E a minha irmã, ela já é mais, assim, uma personalidade mais como a da Natália, sua esposa. Minha irmã já é assim, igual a Natália. Então, tipo assim, eu sou uma filha caçula, então eu já sou uma pessoa mais assim. Então ela era magrinha e ela ficava, e eu, tipo, relevava, mas isso, de tanto falar com o tempo, isso foi ficando na minha mente, né? E eu peguei um dia e eu comecei a me sentir mal, me sentir gorda, me sentir feia. Isso foi mexendo com o meu psicológico. E eu entrei num conflito, eu comecei a fazer dietas e, tipo, não ficava magrinha igual elas. Porque elas eram magrinhas, tipo, literalmente. Tipo, mas perninha fininha, corpinho, tipo... Fitness. Hoje elas não são mais, porque tomaram aquele tal de um negócio lá que o pessoal toma que aumenta o corpo. E elas estão bem cortas, estão com bastante... Hormônio. Parece que os jovens de hoje comem ração. Essa é a realidade. Porque quando eu era mais novo, as meninas e os meninos que tinham a mesma idade que eu, de 11, 12, 13 anos, quem era mais alto um pouco era raro. Era 1, 2 meninos e 1 ou 2 meninas que tinham um corpo diferente. O resto era todos iguais. Os jovens de hoje, com 10 anos, parece que tem 15, 20. Porque são muitos evoluídos. Eu não sei o que a geração de hoje come, mas é muito diferente de antigamente mesmo. Então, mas aí voltando ao que é verdade. Voltando ao caso aqui, esse do que eu tava falando, eu comecei a entrar num conflito que eu queria, a qualquer custo, perder peso. E eu comecei a fazer dietas e minha mãe falava, minha filha, você é bonita, não precisa isso. E eu comecei a fazer uma dieta e não dava certo e parei de comer. Literalmente. Eu lembro que eu comia pouquinho, tipo, tinha dia que eu comia só bolacha e eu perdi o apetite de comer, eu não sentia mais fome, eu perdi bastante peso. Foi necessário minha mãe fazer uma reunião com uma família para falar pra mim, minha filha, o povo vai começar a pensar mal de você. Vai pensar que você não é mais menina moça, porque no Nordeste era assim, entendeu? Tipo, se a mulher de repente mudasse corpo e ficasse magra, o povo já começava a olhar e dizer assim. Era o contrário. É? Hoje, se a menina é magra e ela tem relações, ela ganha corpo. No Nordeste, quem tinha corpo emagrecia quando tinha relação. Isso, a minha mãe fala, minha filha, você não precisa disso, você é bonita e tal. Só que... E por ser a família tradicional, tinha aquele receio, né? De as pessoas pensar mal sobre os filhos. E detalhe, gente, a minha família me ama. Minhas irmãs me amam, eu amo demais as minhas irmãs. Entendeu? Então, tipo, não foi aquele bullying de ofender ou coisa do tipo. É porque, como eu falo, eu sou uma pessoa muito sensível. E às vezes brincadeiras entre irmãos, às vezes você que tem um irmão, você que tem uma irmã, um pai, mamãe, você fala algumas coisas e você acha que não vai causar impacto, mas causa sim. Por mais que às vezes a pessoa não tenha o hábito de falar, isso vai ficar guardado, sabe? E de tanto você falar, vai chegar um momento que isso vai afetar a sua mente, sabe? O seu íntimo, o seu interior, vai mexer com a sua estrutura. Porque nós somos sensíveis. Certo. Concordo. E eu lembro que passou uns tempos, acho que uns meses, voltamos, foi nos términos escolares, assim, de férias, a gente fomos pro campo. E como eu já havia mencionado no início, eu sempre fui uma pessoa de ter relacionamento com Deus. Então eu sempre me intitulei uma pessoa cristã, assim, tipo, uma pessoa que realmente servia a Deus. Eu não entendia muito porque que as pessoas às vezes falavam, tem que ser evangélico. Que evangélico? A minha mãe tentava colocar na minha mente que o evangélico era uma pessoa que servia um outro Deus. Eu acho que muitos católicos aqui, eu acho que tem esse hábito de pensar isso, que nós servimos um Deus diferente e que o Deus não é o mesmo que está no céu, né? Eu acho que é por isso que acaba, tipo, meio que causando um divisor, né, de águas entre essas religiões, mas é uma outra história, né? Voltando aqui, para o que eu estava falando, eu comecei, nesse período que nós tivemos férias, eu e minhas irmãs, nós fomos pro campo. E lá eu tive uma revelação. Foi algo extraordinário, assim, que eu fui dormir e de repente eu tive uma revelação que eu saí até na porta, assim, eu vi uma árvore, coisa mais linda que tocava no céu. E ali eu toquei naquela árvore e sumi. Quando eu voltei pra terra, pra minha casa, eu vi uma mulher, um anjo, né? E ela falava assim, Antônia, é hoje que ele vai vir. É hoje que ele vai vir, se prepara.
E eu despertei daquela revelação e eu não queria dormir naquela noite. Como eu já havia mencionado antigamente, não sei se até hoje, hoje meu pai já fez uma outra casa, já construiu vários cômodos, mas antigamente o pessoal tinha um hábito modesto de fazer um quarto, um cômodo enorme. Então, tipo assim, era um quarto enorme para todo mundo. Até hoje é assim, né? As casas do interior é totalmente diferente de São Paulo, né? Ah. Um cômodo da casa do interior é praticamente o tamanho de uma casa de São Paulo mesmo. E eu é verdade. Aí eu me recordo que eu falei que eu não ia dormir. E quando eu despertei, ali eu tinha certeza ali, comecei a entender que eu fui arrebatada nos céus para ter um encontro com Satanás. E ali, no momento que eu tinha despertado, eu fiquei com tanto medo, porque a nossa carne treme, né? Eu nunca tinha tido uma experiência assim, algo do tipo. E eu tinha uns 15, 16 anos, eu acho, na época. Não tinha, talvez, maturidade para suportar tudo isso, né? Isso, e nunca antes eu sentei com alguém para falar sobre isso, ou encontrar um cristão para falar sobre isso. Isso te causou medo? Nas revelações não, mas quando, como eu falei, quando você desperta da revelação, por conta da sua carne, a nossa carne é que nos faz ter medo, não é verdade? Aí eu fiquei com medo, eu confesso que eu não queria dormir, porque eu não queria ter esse encontro. E de repente eu lutei contra o sono, mas quando eu me vi eu já tava. Eu lembro que eu tava sentada na rede, eu vi um barulho, alguém batendo umas panelas, e alguém se aproximava. Aí tipo... E nessa que essa pessoa se aproximava, antes disso, perdão, acho que eu passei uma parte que eu ouvi uma pessoa vir e abrir a porta, né? E quando a pessoa abriu a porta, que eu olhei, era o meu pai. Só que não era o meu pai, né? Aí quando eu falei pai, ele olhou pra mim, fez aquele gesto assim de rir, assim, fez... Aí ele pegou e foi pro escuro, eu disse, não é meu pai. E eu despertei, falei, Jesus! Aí eu despertei, eu digo, eu não vou dormir. Foi uma noite que eu falo pra você, que eu lutei pra não dormir. Quando eu me vi, eu tenho uns negócios comigo, Igor, que é bem... Tipo, coisas que às vezes algumas pessoas podem até duvidar, né? Mas Deus trabalha às vezes na minha vida de uma forma meio diferente, né? O que você tem que as pessoas duvidam? É algo que eu não gosto muito de falar sobre, né? Eu sou uma pessoa que tem um chamado de libertação, tipo, no mundo espiritual. Então, há guerras espirituais que o meu espírito sai do corpo para guerrear. Eu sei que eu falando isso, você pode perguntar, mas como isso? Mas isso é possível? É possível porque eu vivo isso. Já tive muitos confrontos espirituais. Que eu vou orar, eu vou dormir, meu espírito sai do corpo e eu vou guerrear. Tipo, vou literalmente lutar contra um demônio. Tirar, tipo, o Senhor permite que, às vezes, essa situação para o Senhor me dar autoridade, eu ali em espírito, tirar aquele demônio e jogar fora. Ou ir na casa de alguém, ou orar por alguém. Então, eu já tive muitas experiências. Então, se eu ficar aqui contando, a gente vai ficar... Assim, para as pessoas entenderem, você tem um dom, né? Um dom Isso. que você ora por alguém e aí você consegue, através do mundo espiritual, ir contra o espírito daquela pessoa e lutar contra quem está impedindo ela de fazer algo, Isso. ou quem está tendo um bloqueio na vida dela. Isso se chama o dom de libertação? Isso, na verdade, a libertação é pessoas que são chamadas para... Como que eu posso falar? Para combater o inferno. Literalmente. É pessoas que tomam essas guerras. Que Deus usa nesse lado de você fazer... De entrar numa guerra, tipo... De qualquer coisa do tipo, que a maioria, muitas das vezes, não quer, ou tem medo, ou meio que se sente incapaz. Então é sobre isso. E eu tive muitos conflitos com isso. Foi muito difícil para mim, no decorrer do tempo, lidar com essa situação. Isso lá no Maranhão ainda? Isso, começou lá. Isso começou como voltando sobre o que eu estava testemunhando, sobre o início. E eu lembro que ali eu estava ali, comecei a orar e eu fiquei em espírito na rede, sentada. Então foi a primeira experiência que eu tive que foi uma coisa surreal. Eu estava sentada e eu via todo mundo dormindo. E de repente eu ouvi alguém vindo batendo nas panelas, né? Uma pessoa que veio com uma autoridade como se ele mandasse. E a única coisa, como eu já falei no início do programa, que eu sabia era orar. Então, eu comecei a orar, eu fechei o olho e comecei a orar. Não era algum irmão seu com fome batendo nas panelas? Não. Era um negócio espiritual mesmo. Não, mas aí escuta, ele se aproximou e ficou assim, perto de mim. Nossa. E ele ficou perto de mim e eu de olho fechado para não abrir o olho, porque eu sabia que era o inimigo da minha alma. E eu comecei a única coisa que eu sabia era o Pai Nosso. Eu comecei a fechar o olho e fiquei de olho fechado e olhando o Pai Nosso. E de repente, ele começou a falar. Ele parou e ele falou, começou a falar.
Ele falou que veio ali para resolver o meu problema. Ele falou, eu vim para resolver o teu problema. Porque eu tenho visto o quanto que você tem sofrido. Ah, então Sobre esse você- homem não veio pra te afrontar, ele veio pra te ajudar. Ele veio para me fazer uma proposta. Ele falou que sabia o quanto que eu tinha sofrido por conta do meu corpo, do meu peso. Ele falou, tô aqui para mudar a tua história, ele falou. E eu de olho fechado. E ele falando, eu tô aqui para mudar a tua história. Esse homem não era o Pablo Marçal, não? Não. É o cara que muda Ele a história falou de isso. todos. Aí o inimigo falou assim, hoje no dia de hoje eu vim mudar a tua história. Ele disse assim, eu vou te fazer a mulher mais bonita do mundo. Ele te ofereceu isso. Em troca de você me dar a sua alma. E eu disse que não, e eu orando falava que não, porque desde pequeno eu sempre tive, eu sei que eu já errei, todos nós erramos. E muitas das vezes, quando nós nos pegamos em situações que nós falamos, meu Deus, eu fiz isso, por que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Na verdade, por conta da nossa humanidade. É a nossa humanidade que nos impulsiona a errar. Na verdade, e ali eu falei que não, por conta que Deus era a minha maior riqueza. Eu sempre tive isso. Antônio, mas as pessoas costumam dizer que o inimigo ele nos oferece aquilo que nós já almeja, né? E ele quer nos dar a proposta para nos tentar nisso. Então já existia em você um desejo de ser a mulher mais bonita do mundo, Não. de ter esse tipo de beleza? Não, na verdade, é uma coisa que as pessoas muitas das vezes elas acham que sabem sobre Satanás. Satanás ele é mais astuto do que a gente imagina. Certo. Entendeu? Então você vê muitas pessoas falando, vou pisar na cabeça de Satanás. No mundo espiritual não é isso. Assim como no mundo natural, há uma hierarquia. Vou citar aqui, por exemplo, o mundo político, para você ter uma ideia. Né? Vem os vereadores, os prefeitos, aí vem senadores, né? Deputados, federal, estadual, governador, e vem o presidente. Então o mundo espiritual também é isso, há um patamar. Então, há guerras espirituais que se eu tiver de qualquer forma eu não vou conseguir vencer. É por isso que Jesus, aqui a gente lembra que por isso que Jesus ele falou para os discípulos, né? Quando os discípulos voltaram envergonhados ali por causa de uma situação que eles foram tentar repreender um demônio, eles não conseguiram. Que Jesus falou o quê? Há demônios que só saem com jejum e oração. Então Jesus estava querendo dizer o quê? Filho, não basta você ser só convertido. Você não tem que ser só um crente convertido. Você não tem que só que ler a Bíblia. Você não tem que só que orar. Mas você tem que jejuar. Porque tem demônios que para você vencer, você tem que estar ali, sabe? Em jejum, em oração, em palavra. Porque só uma coisa você não vai conseguir. Porque o mundo espiritual, ele é muito isso. Entendeu? E ali eu comecei e eu falei que não. Eu lembro que eu abri o olho e eu vi ele se transformava em qualquer pessoa. Alguém da minha família. E aí, para pautar sobre isso, às vezes a pessoa que às vezes que fala, uma pessoa, um tio meu, um pai, uma mãe, voltou do mundo. Isso não existe, gente. Não existe. A palavra do Senhor fala após a morte segue-se o juízo. Então aquele que for para a salvação está no lugar de espera, e aquele que for para a condenação. Isso. Até que venha a se cumprir o segundo, né? Segundo juízo, que é onde o Senhor vai lhe julgar ali, que é a segunda morte, como fala no Apocalipse. Aproveitando que a Antônia falou sobre isso, deixa eu dar um conselho para você que está nos assistindo. Cuidado. Cuidado quando você acha que só porque você frequenta a igreja ou alguma religião, só porque você tem algum título, algum cargo importante, que citam essas frases que ela citou, né? Vou pisar na cabeça do diabo, eu vou enfrentar o inimigo, eu tenho um peito. Cuidado. Qual é o conselho maior que a Bíblia nos dá? Fugir da aparência do mal. Ou seja, não é nem do mal. O que parece ser mal, sai fora, não quero enfrentar. É nessas que muito cai a tentação, é nessas que muito quebra a cara, é nessas que muito se arrepende, porque acha que é forte e na verdade é fraco. Então você que acha que tem um peito de aço, segura a sua onda, fuja da aparência do mal e você viverá melhor, tá bom? Então, depois que ele te ofereceu essa proposta toda, veio te tentar, você recusou. Eu recusei. E daí? Eu falei pra ele que Deus era a minha maior riqueza. E eu posso falar pra você, Igor, que de lá pra cá eu tenho vivido tanto, tive muitas experiências, sabe? De coisas que eu posso falar pra você que Deus realmente ele prova a gente naquilo que a gente fala, que a gente é.
Deus ele prova. Só que o inimigo ele vem trabalhando sobre as nossas necessidades, tá? Não é só sobre o que a gente deseja. Por exemplo, eu não preciso necessariamente desejar ser rica, ou desejar ser famosa, ou casar de repente, ou ser uma influência, ou algo do tipo, ou ser a melhor cantora. Eu não preciso necessariamente desejar isso. O inimigo ele vem trabalhando sobre aquilo que ele acha que pode tirar a tua atenção. Então, sobre todas as formas, o inimigo ele vai querer trabalhar sobre a sua vida. Porque ele vai tentar de todas as formas para te pegar. Ele quer ver algo que ele possa te derrubar. Se você não tem brecha, ele vai tentar fazer de tudo para fazer. Mas se ele não tem brecha, se eu tenho tentado aqui eu não tenho derrubado, onde que eu vou conseguir paralisar ele? Se eu fazer ele uma proposta, e a gente observa aqui Jesus, por exemplo. Jesus é o maior testemunho. Porque Jesus, a palavra do Senhor fala que após 40 dias que Jesus estava de oração, não é verdade? Satanás ele se apresenta. Mas ele não fez a proposta para Jesus porque Jesus queria governar o mundo. Você vê que ele primeiro ofereceu o pão. Jesus estava com fome, sim. Ele veio sobre uma necessidade dele. Mas se você for ver, ele também ele ofereceu algo maior. Disse, eu te dou isso. Eu te dou o mundo. Por quê? Porque ele sabia a importância que era Jesus. O que o Senhor ia fazer através de Jesus. O que Jesus estava predestinado a fazer. Então assim também é sobre as nossas vidas. Satanás ele sabe que nós temos uma história. Deus ele escreveu uma história sobre as nossas vidas. E cabe a mim, cabe a você decidir o que você quer. Né? Porque muitas das vezes você fala, eu sou incapaz. Não posso. Na verdade nós não temos capacidade. Tem pessoas, eu já vi pregadores falando assim, Deus te escolheu porque você é capaz. Ele confia em você? Não. Deus ele não te escolheu porque Deus ele confia em você, não. Ele te escolheu porque ele te ama. Ele te escolheu porque ele confia na capacidade dele. Porque se fosse assim, todas as vezes que nós errássemos, o Senhor iria abrir mão de nós. Porque nós somos assim, não é verdade? Quando alguém machuca muita gente, erra muito com a gente até perdoa, assim, porque o Senhor nos ensina a perdoar. Mas existem pessoas que não convém mais a gente andar junto. Tá junto. Eu posso amar alguém. Olha, o perdão, perdoar alguém é você entender que o que a pessoa te fez não pode, de forma nenhuma, afetar sobre a pessoa que você é. Isso não pode acarretar sobre a sua vida sentimentos contrários. Entendeu? Tem muitas pessoas que às vezes abrem a boca para dizer eu perdoo, mas está com o coração cheio de imundícia. Como também o perdão, o Senhor não falou para a gente perdoar. O Senhor diz o que na palavra? Amai os vossos inimigos. Mas o Senhor fala para a gente andar com eles? Não. O Senhor diz, ame os vossos inimigos e orai por eles. Quem são os nossos inimigos? Não é Satanás. É o homem como eu, como você, que muitas das vezes se levanta contra as nossas vidas. Para tentar nos parar, para tentar nos matar, muitas das vezes, nos envergonhar. E o Senhor está falando, ora por eles, é isso que o Senhor está falando. Então é sobre isso, é sobre a gente perdoar. E continuar amando. O que você puder fazer por essa pessoa, faça. Se tiver o seu alcance, faça por ela. Antônio, olhando para aquela câmera ali, qual é o conselho que você dá para essa pessoa que tem mágoa no coração, que não aceita, que não quer, fala, eu nasci assim e vou morrer assim? Qual o conselho que você dá para ela liberar esse perdão? Olhando para aquela câmera, dê o conselho a essa pessoa. Olha, na verdade, as pessoas têm um hábito de dizer assim, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Primeiro que quando nós nascemos, nós não temos entendimento nem do bem nem do mal. Tudo é formado a partir do decorrer, não é verdade? Com as criações, embora dentro de casa, na escola ou no convívio social. A verdade é que nós aprendemos o que nós somos hoje, tanto para o bem como para o mal. No entanto, tem o livre-arbítrio. Muitas das vezes tem pessoas que são ensinadas a fazer coisas boas e escolhem o errado por conta das atitudes. A minha atitude hoje vai determinar o que eu vou ser amanhã. Então, se você é uma pessoa que você carrega mágoas, que você vê que você não consegue perdoar, fala, Antônia, mas eu até queria perdoar, porque muitas das vezes nós até queremos, mas por conta da nossa humanidade, nós não conseguimos liberar o perdão. Por quê? Por conta da ausência do amor. Né? Porque a gente observa na Bíblia que o amor é o maior dos mandamentos. É o maior dos mandamentos. A gente vê na Bíblia que há 10 mandamentos, mas se não tiver amor, de nada vale.
Você pode fazer tudo o que você quiser. Pode curar, pode ser o melhor crente, pode doar o que você tem. Se você não tiver amor, de nada será válido. Então a gente observa que é necessário a gente liberar o perdão. O que fazer para liberar o perdão? Eu tive momentos difíceis na minha vida, eu já fui uma pessoa muito perseguida, muito caluniada, por pessoas que eu amava e que eu até considerava e inventaram histórias e rumores com o meu nome. E o que fazer para liberar esse perdão? Eu comecei a orar em cima disso. Com ferida, eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de falar que eu, particularmente, eu não me permito odiar ninguém. Porém, não é porque eu não me permito odiar que eu não me firo. Porque assim, à medida que a gente ama, a gente também consegue, né? À medida que você ama também, você tá vulnerável. Então, você é mais propício para ser ferido quando você ama, porque você tá mais sensível. Então, eu sou uma pessoa que diariamente, eu sou uma pessoa muito ferida. E eu sempre oro a Deus em cima de Senhor, me ensina, tira essa ferida, me ensina a perdoar, me ensina a liberar o perdão. Porque aí eu vou entender, segundo a palavra do Senhor, que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o homem, mas é contra os principados e as potestades. Aí é nisso que eu começo a lembrar e a meditar na palavra do Senhor. E o Senhor vem ministrando sobre os nossos corações. Então, naquilo que você acha que você é fraco, se você tem um vício, se você tem algo que você acha que você não consegue se libertar, o ideal é você orar em cima disso. Você tem que orar em cima disso, pedir para o Espírito Santo te ensinar, te libertar, porque é o Espírito Santo quem convence, tanto do bem como do mal. Então é necessário que a gente apresente diante do Senhor as nossas causas. O Senhor, Ele sabe do que a gente precisa, mas é necessário que a gente apresente diante dele, né? Para que Ele venha de encontro. É isso mesmo, Antônio. Então, fica aí o conselho para você que tem um coração ainda muito rancoroso, libere o perdão. Eu acredito que quando você libera o perdão, não é só a pessoa que você perdoa, mas você perdoa também a si mesmo, de guardar toda essa angústia, essa mágoa, e vive até melhor, mais limpo. É verdade. Mas voltando lá, você teve essa proposta, recusou, o cara saiu fora, né? O diabo saiu fora, e daí em diante teve uma mudança na sua vida, assim, em questão de maturidade, de conhecimento das coisas de Deus, ou daí continuam as mesmas coisas de antes? Olha, Lina, na verdade, quando eu despertei, foi uma noite bem cansada, né? Porque foi uma guerra espiritual. E Foi o mesmo que você tá acordado, né? Isso. E minha mãe, ela tem o hábito de acordar às 6 horas da manhã. O pessoal do Nordeste acorda às 6 horas pra fazer café. 5, 6 horas pra fazer café. Pra 10 horas, gente, o almoço tá pronto. Porque no Nordeste é assim. Café às 6 horas, 10 horas já, o almoço já tá pronto e o pessoal já começa a comer. É isso mesmo. E aqui voltando, eu lembro que eu sempre fui muito, 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 muito apegada à minha mãe. Eu amo tanto minha mãe. Muitas das vezes minha mãe, ela fala pra mim: minha filha, você mudou tanto, por que você tá tão distante, minha filha? Por conta das correrias, né? Fala também que às vezes ela tá no interior e sempre tem essas Das diversas... suas irmãs, você é a caçula. Sim. Acho que é por isso que tem mais apego à sua mãe. Não sei, eu sempre fui muito carinhosa com minha mãe. Às vezes, muitas das vezes eu dormia com ela. Então, tipo assim, eu posso falar que esse tenha sido nos momentos difíceis. E, sobretudo, eu acho que essa tem sido a minha maior, como eu posso falar? A minha maior, meu maior conflito, né? Tipo, de querer estar perto. Eu amo muito meu pai também. Meu pai é um exemplo, sabe? Meus pais são exemplo. Não são cristãos, assim, evangélicos, mas são pessoas que eu amo demais, sabe? Eu sou o que eu hoje por conta dos meus pais. Então, assim, eu fui até falar com minha mãe, e minha mãe falou assim: não, minha filha, não é isso não, é por conta que quando eu corrijo você fica quieta, isso é por conta que você tá sendo rebelde, tipo, na concepção da minha mãe. Porque na minha casa, a regra era o seguinte: meu pai e minha mãe corrigir, você não tem que falar nada. Falar alguma coisa, você tem que ficar quieta e ouvir. Quando fosse para bater, se você correr, era pior. Então, quando sua mãe falava, você retrucava? Não poderia, tinha que ficar quieta. Então, tipo assim, eu ficava quieta. E, tipo assim, na concepção delas, muitas das vezes ela pensava que eu tava, tipo, confrontando ela, não sei. Eu não entendi nada agora. Ou eles não queriam que você falasse, Não, porque mas se você também ficasse em silêncio, pra eles era uma afronta? aquela Então coisa, você tinha que fazer tipo, o que então na Então, hora? eu não entendo. Aí eu lembro de uma vez, certa feita, que minha mãe, uma vez ela pediu pra eu e minha irmã buscar água no poço. Ela falou: vai, eu chamei ela, falei uma palavra, não palavrão, né? Respondi ela. E ela ficou revoltada, pegou: vou te bater, espera aí. Eu esperei, minha mãe me bateu. Espera aí, tá? Então Aí vamos esperar. eu chorei, falei não sei o quê.
Aí ela voltou, espera não que eu vou te bater. Ela me bateu de novo. Aí pela terceira vez. Ela cumpre com o que ela fala, viu? Aí pela terceira vez de novo. Nossa, você Ai, tomou minha mãe 3 surras Três seguidas. surras, minha mãe. Então você gostava de apanhar? Não, na verdade é porque eu era obediente. Espera aí, não sai não. Ah, tá bom, mas uma surra. É porque eu já era tomei 2 mesmo, que é mais uma, né? É que eu era obediente, minha mãe. Aí Eu tava dormente. eu era obediente, minha mãe. Já tava anestesiada. A primeira ela te concentra, a segunda te anestesia, a terceira muda a sua vida. É o Aí ela remédio. disse assim, na terceira, ela disse, por que você não corre? E eu pensando, por que ela tá fazendo essa pergunta? Se a regra é não correr, se correr apanhando. Você vê que o correr, pessoal, o bicho você vê pega, que o se pessoal do ficar, o bicho interior ele é bem confuso nessa parte, né? Quando eu brigo, você não pode responder. Mas se ficar em silêncio, também tá me afrontando. Se eu mandar você parar pra te bater, você tem que parar. Mas se não correr, tá me afrontando. Então, é uma coisa meio estranha, né? É difícil de lidar Cabeça com de esse mãe. tipo de pessoal, né? Mãe Mas, nordestina ainda. por conta Mas é disso, verdade. foram 3 surras seguidas. Tá Mas bom. é verdade, gente, a minha mãe é a melhor mãe do mundo. Sou o que hoje Mas isso é vou procurar minha bacana. mãe. Eu acho, E eu a acho verdade é incrível que- hoje as pessoas que falam assim, eu crio meus filhos na base do diálogo. Não precisa bater. É você. Meu, pelo amor de Deus. Essas pessoas, quando o filho tem 20 anos, tá na cara da mãe, não na cara do pai. Meu pai e minha mãe me batia quando criança. Tudo bem que eu fui um dos filhos mais queridos dos meus pais, né? Eu não tive tantas broncas quanto meus irmãos. Mas eu com 14 anos já apanhava de mudo meu pai. Não estou incentivando ninguém a fazer isso. Mas as surras que eu tomei do meu pai e da minha mãe não me deixou traumatizado, não me fez ser um bandido, uma pessoa violenta. Não, pelo contrário, me ensinou a ser um homem. E não me arrependo de nada que eu fiz, muito menos das surras que eu tomei, porque você vira de lição. Na hora dói, você fica com raiva mesmo, dá vontade de fazer muita besteira, mas depois você entende que umas pancadinhas de vez em quando é necessário. Até a Bíblia fala, né? Corrija seu filho com vara verde, dá uma varada nele que ele se concentra rapidinho. É doença para qualquer cura. É cura para qualquer doença. Uai. Mas voltando lá, você e sua mãe sempre teve uma conexão boa. Muito boa. Na verdade, eu sempre tive com todos os meus irmãos. A gente é muito unido, né? Assim, cada um vive a sua vida, assim. Tipo, eu tenho uns irmãos, quatro irmãos que moram aqui. Cada um vive a sua vida. Mas assim, a gente nunca foi de brigar, assim, entendeu? Porque, tipo, as vidas, você sabe, a vida aqui é corrida. Como se chama sua mãe, Antônia? O nome da minha mãe é Luzia. O nome do Luzia? meu pai é Paulo. Paulo. E o nome dos seus irmãos? Começando do vamos- mais eu- velho. Vou falar aqui, mas minha mãe vai assistir, né? Mãe, pai, eu amo vocês. Quero que vocês saibam que vocês são um exemplo de vida pra mim. Nossa, hoje eu olho pra mim e vejo o quanto que foi bom Deus ter me proporcionado o privilégio de ter nascido, né, de vocês. Porque assim, eu vejo o quanto que o que vocês fizeram por mim me ajudou a ser quem eu sou hoje. O caráter que eu tenho. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Vocês sabem que eu amo muito vocês, apesar de não ter contato diariamente, né? Pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Eu estou todos os dias, todo momento lembrando e orando por vocês. Vocês sabem o quanto que eu amo vocês. Dona Luzia e senhor Paulo, queremos vocês aqui para te entrevistar Meu Deus, também. oh, a viu? minha mãe disse que não tem quem faz ela vir lá do Nordeste pra São Paulo, não. Ela disse que não tem quem faz ela entrar nem no ônibus, nem no avião pra vir pra cá. Não vem, não Não larga o Eu já vi, interior por nós nada. já fizemos proposta pra ela não vem. Caramba. Quando que ela assiste aqueles jornais lá e ela fica meio que... Aí ela fala, meu Deus, não, minha filha, vem Pode embora pra ficar cá. tranquila, aqui não tem terremoto, tsunami nem nada, pode ficar de boa. Vocês são em 9 irmãos no total. Começando do mais velho, o nome dos seus irmãos. Das suas irmãs também. Olha, meu irmão mais velho é o Reginaldo. Reginaldo, Aí vem o Manuel, que Manuel. chama Paino. O apelido chama de Paino. Painho, Paino. Paino. É. O que significa apelido. Paino? Não sei. É o pai dos irmãos? É tipo, acho que foi um apelido carinhoso, que inclusive acho que foi o meu irmão mais velho que deu. Certo, depois do Manuel, Aí vem o Adão, Adão. aí vem a Eva. Oh, tem o Adão e Eva. Tem a serpente também. Não, aí tá, meu Deus. Vamos lá. Aí vem a Tem o Evane, Adão, a Eva, a Evane, a Evane, eu, Antônia, aí vem a Antônia, o Antônio Paulo, o Antônio Paulo, o José e José o Ronaldo. e o Ronaldo. O Ronaldo é o caçulinha. O caçula e o maior. É o maior de todos. Nossa, Geralmente são assim, né, nas famílias. O caçula sempre é o maior, o mais bonito, o mais inteligente, o mais agradável.
Não falando meus Então- irmãos, mas tá bom. Obrigado. Então, Érico, mas voltando aqui sobre o que você perguntou, não era sobre eu queria ser bonita. Na verdade, eu nunca fui muito de me ligar nesse negócio. Às vezes Mas eu você não falo... falou que sofria com as coisas que seus irmãos te chamavam? Isso Então, não mas queria era ter por uma conta que eu mudança era de visual? diferente. Não era por conta que eu me achava feia. Acho que era porque eu era diferente. Tipo, Você só queria emagrecer um pouco mesmo. minhas irmãs eram branquinhas, magrinhas. Eu sou, tipo, negra, né? Não que eu não amo a minha cor, eu amo a minha cor. Meu pai Mas é negro, minha avó... no início você tinha uma crise de identidade nessa época com isso? Eu acho que era mesmo só por conta do corpo, assim. Certo. Não que eu não gostava, eu acho que é aquela coisa, de tantas pessoas falar, você acaba ficando com aquele negócio na mente. Entendeu? É psicologia. Certo. E não é sobre isso, porque eu lembro que com 16, eu fui escolhida, olha, na minha escola, voto unânime da diretora para ser rainha da escola. Rainha da escola. Rainha da escola. Lá no interior tem esses negócios, né? Tem. Rainha da Aí, escola, tipo, tem. reúne, aí faz uma banda, e todas as escolas fazem competições, né? As estaduais e as municipais, eles desfilam pelas principais ruas da cidade. E vai até a praça de evento. Aí Então, você desfilou? Desfilei, eu puxei a escola. Apesar de ter uns conflitos lá, umas meninas que queriam me tirar porque diziam que eu não era bonita o suficiente. E eu não entendia por causa daqueles conflitos todos. Botaram outra menina pra me ajudar, tipo a outra diretora, as outras professoras, movida, né, pelo pessoal que queria me tirar, colocaram outra menina pra fazer comigo. Mas eu continuei puxando. Então a menina só me ajudou. Certo. E aí você foi a rainha Rainha da escola. da escola. Meu Deus. Eu lembro que nessa época a minha mãe ficou tão feliz. Minha mãe falava, meu Deus, a minha filha é rainha da escola. Eu nunca fui muito, eu tentava entender, eu falo, meu Deus, eu sou rainha da escola. Mas eu não fico muito ligada nesse negócio de dizer, nossa, eu sou bonita. Às vezes eu falo, tem amiga que fala, Antônia, você se acha? Porque a gente fala as coisas zoando, né? Eu Pra sempre ver o que as costumo pessoas dizer. falam, mas eu só, na verdade, eu não me acho assim, essa pessoa bonita. Eu só me acho uma pessoa, uma mulher. Tipo, uma pessoa necessária, uma pessoa que... Se eu fosse pra lá, coitado, eu acho que eu ia participar da carreata do Nós Filhos. Quando na época de escola a bichinha era acabada. Eu sempre costumo dizer às pessoas que dizem, ai, você se acha muito. É melhor se achar do que se perder, tá? Quem não se acha, se perde. Você não pode ser arrogante, mas você tem que se sentir uma pessoa importante. Tem que ter uma autoestima. Quem não se acha, realmente se perde. Mas, Antônia, tudo isso era no Maranhão. Isso. Você ainda não tinha Não. vindo para São Paulo É ainda. melhor, eu acho que é melhor eu meio que andar mais rápido, senão a gente vai perder muito tempo. Pode ficar tranquilo. A gente só vai agora apenas por rápido intervalo comercial. Já já a gente volta com a Antônia falando sobre sua chegada em São Paulo. Não saia daí, que é rapidinho. Já já a gente está de volta, tá bom? Esse é o Empório Talk Show. Estamos de volta e aí vamos voltar agora da parte em que paramos, aonde você teve uma revelação e recusou, mas não parou por aí, né? Não teve só essa revelação. Não. Eu me recordo que na época, no ano seguinte, nós voltamos de férias, eu e minhas irmãs, no campo, e ali eu tive uma outra revelação, por conta que após eu ter recusado a proposta, eu confesso que eu tive muitas tribulações. Então, eu tive Depois dessa proposta, teve muitas tribulações. Olha para o mundo e observa e vê tudo de mal que acontece no mundo. Então, eu tinha um conflito interior que eu tentava romper com isso. Algo, sabe, me vinha sobre a minha mente para me fazer tudo de errado. E eu lutava contra isso, era muito difícil. Eu sempre estava clamando o Senhor ali, tipo, orando uma única oração que eu sabia, o Pai Nosso. Eu sempre me apegava com Deus. E cheguei no nível que eu fiquei muito cansada. Muito cansada, sabe? Quando você entra numa guerra que você fica muito exaustiva, eu tava bem assim. Quando você fala de muitas provações, era o que, por exemplo, que Você acontecia? chega no seu limite. Na verdade, não é sobre o que acontecia, é que o inimigo queria que acontecesse. Era o Por isso que eu- psicológico, o seu que estava pesando. Isso. É por isso que eu falo, olha pro mundo e vê tudo de errado que o ser humano faz. O inimigo tentava colocar isso na minha mente e eu lutava contra isso. E ali eu lembro que, de repente, eu fui deitar. E eu, deitada, eu falei pro Senhor. Eu não aguentava mais. Mas presta atenção. Eu não falei pra Deus que eu tava desistindo dele. Eu falei que eu não aguentava mais porque eu não aguentava, eu tava cansada.
sabe quando você está cansado no seu limite? Você não consegue mais. Eu cheguei nesse nível. E eu falei pro Senhor, eu estou no meu limite. Eu não aguento mais. Nesse momento que eu falei isso, que eu virei a cara, eu vi alguém tá rindo, o inimigo da minha alma entrou pela porta. Ele veio pela frente e ficou dando risada da minha cara, tipo, venci. Nisso você não tava dormindo, tava acordada. Isso, venci. Ele disse, eu venci. E eu virei a cara. E eu, quando eu olhei assim, eu virei a cara para não ver o que ele ia fazer comigo. Eu fiquei muito triste, eu digo, pronto, acabou. Eu pensei, né? Esse acabou. E eu virei a cara para não ver. E ele ali, todo ali, começou a se exaltar e ficou rindo. Tipo, venci. E de repente o meu corpo se coloca sobre a minha rede. Eu fiquei sentada. E um homem com uma voz poderosa começou a falar. Quando eu sentei na rede que esse homem começou a falar, quando ele abriu a minha boca, sabe? E começou a falar, eu vi esse demônio sair de uma carreira. E quem era esse homem? Deus? E o que ele falava? Na verdade, eu não me recordo, né, Igor? Porque assim, eu acredito assim, que quando Deus nos usa para entregar uma profecia, nós lembramos. Tá entendendo? Por exemplo, Deus me dá uma visão. Às vezes Deus me dá uma visão e Deus me usa muito em revelação de sonho. Então, tipo assim, Deus me usa muito em revelação de sonho. O meu é onde Deus mais me usa, é a revelação de sonho. Mas dificilmente Deus me dá visões. Só que assim, é uma coisa que você vai passar, não é verdade? Ou Deus te usar ali na hora do louvor da palavra para você entregar uma mensagem, na verdade é diferente. Agora, quando o próprio Deus toma os seus lábios para você falar, você não lembra. É por isso que eu falo, às vezes a pessoa fala, Deus estava falando de uma forma, aí você vai lembrar. Você não lembra, porque se não sou eu, você sabe que tinha alguém que estava falando. No entanto, você não vai lembrar. Então podemos dizer que você tem uma sensibilidade espiritual muito grande, né, Antônio? Você consegue enxergar coisas com facilidade que outras pessoas não conseguem enxergar. Isso é muito especial e é raro, né? São poucas pessoas que carregam esse talento, esse dom. Mas ao mesmo tempo não é legal, né? Assim, o fato que eu falo que é legal é de você ter uma estrutura para batalhar essas coisas, né? Porque tem pessoas que às vezes querem e não tem, e tem outras que às vezes pode até ter uma estrutura, mas não tem esse dom, esse talento e busca por isso. E você já veio com ele antes mesmo de ter uma intimidade com Deus em São Paulo. Isso tudo foi no Maranhão ainda, né? Isso tudo antes de dizer assim que eu sou cristã, estou levantando a minha mão. É por isso antes que, de reconhecer Deus como Salvador. É por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, a pessoa que levanta a mão não é que não conhece a Deus. Existem sim pessoas que estão levantando a mão e estão dizendo assim, eu quero conhecer esse Jesus porque eu não conheço, eu estou aqui. Só que existem pessoas que estão levantando a mão dizendo assim, eu quero que as pessoas vejam quem eu sou. Porque assim, eu estou no secreto, mas que eu estou levantando a mão, agora eu quero que as pessoas vejam quem eu sou e eu quero fazer com excelência. Essa foi, tipo, a minha decisão. Foi o que eu fiz. Tipo, eu embora fazia algumas coisas que não tinha conhecimento, porque nunca tinha tido estudo sobre Bíblia, ninguém nunca falava de mim sobre o que era certo e o que era errado, de coisas que muitas das vezes a Bíblia nos ensina, não é verdade? Mas assim, quando eu levantei a mão para Cristo, quando eu vim para São Paulo, eu levantei a mão para Cristo, eu não levantei, eu não conheço a Deus, não. Mas eu levantei falando, eu conheço o Senhor, eu amo Ele e eu quero ser mais. Tipo assim, eu quero fazer com excelência. Eu quero estar na tua presença, eu quero fazer realmente, sabe, a tua vontade, eu quero conhecer mais, eu quero me aprofundar mais, foi sobre isso. E a igreja que eu entrei, né, foi no Boni, que inclusive foi onde nós nos conhecemos, com o tempo você foi congregar com a gente. E lá eu fiquei muito tempo, acho que eu fiquei uns 5 anos. Foi lá que você aceitou a Jesus? Foi lá que eu levantei as mãos. Tem 18 anos que eu congreguei lá. É um tempinho já. Eu acho que eu consegui ficar uns 5 anos lá. Então, pra mim, é o que eu falo, né? Tipo, foi uma igreja onde eu comecei. Eu até fui numa igreja antes de lá, comecei, mas os menininhos que queriam namorar e eu não queria um relacionamento, né? Eu fiz aqui como que eu posso falar? Um resumo, porque tem muitas coisas que eu pulei, né? Tipo, que eu não falei, por conta que ia tomar muito tempo. Então, tipo, eu já fui direto pra gente chegar sobre o ponto principal, né? Que é sobre a gravação, o qual o Senhor, assim, me permitiu realizar. E eu me recordo que eu vivi tempos muito bons ali na igreja do Pastor Boni, uma família que eu considero, né? Inclusive, Pastor Boni, queremos te entrevistar também, tá? Eita glória! E depois com o tempo, né, eu passei a congregar em outro ministério, que é a Fonte, que eu tô hoje. E Fonte também do Ciclama, que é Jesus dirigida pelo pastor e Kleber. Igreja Pastor Pentecostal, Kleber. Jesus a Fonte do Ciclama. Também o pastor me ajudou bastante.
eu posso falar que as duas igrejas, tipo, me ajudou muito no meu crescimento espiritual, no meu amadurecimento, e como que eu deveria me impor, porque eu era uma pessoa muito tímida ao extremo, que eu não conseguia pegar no microfone, que eu tremia. Então a igreja pra mim foi algo que, tipo, que realmente me ajudou muito sobre isso, sabe? Jesus me ajudou muito sobre isso. Muitas das vezes, tipo, é por isso que às vezes tem pessoas que tá começando e tem vergonha de dar uma saudação, né? De falar algo, fica com vergonha. Sendo que cada oportunidade vai ajudar. Mesmo você Licença. Cafezinho, fresquinho, quentinho. Eita, Glória! Antônia, tem muita gente, na verdade, a maioria dos artistas hoje que são nessa carreira musical, eles começaram cantando na igreja. Os cantores de sertanejo, cantores de forró, até mesmo de funks, a maioria deles começaram cantando na igreja. Você não tem esse medo de estar agora no auge da fama na igreja e depois acabar saindo para cantar uma música secular, ou por meio sertanejo, funk? Você não tem esse anseio? Porque todos eles começaram na igreja, todos eles começaram a cantar na igreja, mas depois que cresceram, saíram da igreja e foram cantar fora. Você não tem esse medo dentro de você? Olha, Igor, pastor Igor, né? A verdade é que o meu maior medo, eu acho que se uma pessoa perguntar, Antônia, qual é o seu maior medo? O meu maior medo é perder a presença do Senhor. Eu já tive muitas situações, já tive perda financeira, já tive algo, já perdi, já tive amizades que eu apostei e me traíram, me feriram, já tive tipo, pessoas que eu achei que o relacionamento ia dar certo e não deu, entendeu? Já tive pessoas que eu achei que iria me ajudar, pessoas que eu ajudei e depois, tipo, não tava lá, entendeu? Mas assim, o meu maior medo é perder a presença do Senhor. Porque eu sei que se eu perder Deus, se eu perder a presença do Senhor, o que seria de mim? Eu não sou nada sem Deus. Então, como eu falei no início, Deus sempre foi a minha riqueza. Não tem nada pra mim precioso mais do que Deus. Eu amo a minha família. Faltando sobre isso, eu sinto saudade diariamente, todos os dias, todos os momentos da minha mãe, do meu pai, de estar na minha família, sabe? Mas o meu amor maior é para com Deus. Sabe, o meu amor maior é estar na obra. É evangelizar, é louvar e ver as pessoas sendo transformadas. É falar de Jesus e ver alguém que disse assim, meu Deus, eu amo através da tua vida. Como eu já vi muitos casos, sabe, de jovens que iam se matar e Deus me usou ali, fui uma ponte para o Senhor resgatar ali, sabe? Já aconteceu isso? Várias vezes. Jovens, pessoas que Deus já me revelou, jovem que iam se matar, jovem que Deus me levou na hora que eu estava saindo do culto, Deus me levou lá, a pessoa ia se matar. Eu já tentei tirar uma pessoa, uma jovem que ia pular da janela e ia se matar por causa de um homem. Então, eu já tive muitas situações. Através de live, como eu falei pra você, antes eu fazia live, eu parei, gente, mas eu vou voltar com as lives, pra honra e glória do Senhor. Não é sobre fama, eu não me importo com esse negócio de fama. Fama, sucesso, dinheiro, não é sobre isso, mas é sobre algo, sabe? É sobre o amor que eu tenho para com o Evangelho, para com a vida das pessoas. É saber que não só, que Deus ele não só transformou a minha vida, mas que através da minha vida também, outras vidas vão ser transformadas. Porque o nosso destino é o céu, na verdade nós estamos aqui somente de passagem. É sobre isso. E aí você começou a cantar na igreja, qual é o nome do ministério? Eu comecei na igreja Assembleia de Deus Diante do Trono, né? Pastor Boni. Só que na verdade, gente, eu não sabia cantar, eu não tinha uma voz. Você fez aula de canto? Não, nunca na minha vida eu fiz aula de canto. Nunca. Ai, Antônia, você foi num professor assim? Não, eu nunca fiz aula de canto. Mas como que você aprendeu a cantar? Tinha alguém que te inspirava a cantar? Alguma cantora ou cantor? Nunca, ninguém. Ninguém te inspirou a cantar? Não, aí, pra você entender o porquê que o Senhor me chamou no louvor. E o que te levou a cantar? De onde surgiu essa coisa de cantar? começar a cantar? Certa feita, eu cheguei do trabalho e o Senhor me deu uma... Cheguei cansada, eu deitei na cama, eu tive uma visão. Não foi uma revelação de sonho, mas foi uma visão. E eu vi uma Qual é a menina... diferença de visão e revelação, para as pessoas entenderem? Olha, a visão, eu tô aqui do nada e o Senhor... Gente, já assistiu algum filme que aqueles filmes... Por exemplo, você tem uma coisa que as visões giram, eu sei que ali é uma coisa, né? As visões da Word. É uma coisa científica, uma coisa meio que não é real. Mas de verdade, visão é isso.
Do nada você tá aqui, você tá em espírito, do nada o Senhor, tipo, mostra pra você. Entendeu? Então, tipo assim, a primeira visão que eu tive assim, pá, do nada assim, eu cheguei do trabalho cansada, eu fiquei assim na cama e do nada o Senhor me deu aquela visão. E de repente eu vi uma menina morena, com cabelo cacheado. Na época o meu cabelo era liso, né? E eu nem tinha projeto assim de voltar aos meus cachos. E eu vi uma morena numa igreja grande cantando, assim, um louvor muito grande, lindo, lindo demais. E eu aqui, e ela cantando lá, e eu cantando também, eu comecei a adorar. E de repente eu vi umas passadas assim, vindo alguém me deu uma lapada, um inimigo, sabe? Pra eu parar. Lapada como se fala, um Me deu tapa? como se fosse um chicote? chicote, isso. E às vezes você pode pensar, Você vai o apanhava inimigo... bem no mundo espiritual Aí também. você pode pensar, mas o inimigo não vê o que Deus revela. Com certeza o inimigo não vê. Só que se você tá aqui, você tem uma visão e você começa a adorar daqui, é lógico que quem tá lá vai ver, né? Até que é natural nós você tá vendo uma pessoa que tá adorando. Então o inimigo sempre tentou me parar. E a verdade é que esses conflitos vinham também por conta que uma parte da minha família, eles servem a outras religiões. Famílias assim, não quero falar sobre, tipo, especificar as pessoas, entendeu? As pessoas têm um livre-arbítrio para fazer o que quer, mas a gente sabe que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu amo todos da minha família, os parentes, tudo. Porque assim, eu acho que devido a isso veio acarretando, né, sobre a família. E eu sempre tive muitos confrontos com isso. E eu lembro que isso foi um posicionamento para eu cantar. Primeira vez que a gente foi ensaiar no grupo, eu não consegui nem abrir a boca, de tanto que eu era nervosa. Peguei o microfone e fui triste para casa, chorando embora. E eu disse assim, meu Deus, mas como que eu sou assim, Senhor? Aí eu digo, eu sou assim por conta que eu fui criada numa família que isso era casa e escola. Escola, casa. Porque minha mãe nunca foi de deixar a gente sair. Mas nunca foi de deixar a gente sair pra lugar nenhum. A gente se saísse pra algum lugar, tipo alguma festinha, era com alguém da família. Minha mãe, meu pai, tipo algum irmão, entendeu? Aí, nem parente assim, minha mãe não deixava. Então, é por isso que eu era tímida. Eu era muito tímida. E eu comecei a orar em cima disso. O Senhor tira essa timidez e tal. E o Senhor foi trabalhando. E eu lembro que passado 2 anos, eu acho, 1 ano, 2 anos, eu tive uma outra revelação. E aí, pra você entender como que o Senhor me deu esse dom de louvar. Eu não cantava nada, eu não tinha voz. Ai, Antônia, você tá falando isso porque você... Não, eu não tô falando isso pra querer me aparecer ou querer... Não. Eu não tinha voz nenhuma, eu não cantava, minha voz era péssima. E de repente, só que eu tinha muitas guerras espirituais, eu não tinha autoridade para repreender. Quando eu ia dormir, eu tinha muitos sonhos, demônios, sabe? Tentando me pegar, era aquela coisa, e eu chorava com isso, porque eu dizia, quem pode me ajudar? Porque se eu for falar para as pessoas podem achar que eu tô doida, né? Porque às vezes, muitas pessoas estão na igreja, mas elas não estão na mesma fiação que você. Cada um tem uma vida, tem um trabalhar, vamos dizer, tem um chamado. Às vezes a pessoa não tem um chamado que você vai falar, ela não vai entender. E ali eu comecei a orar, Senhor, orar sobre aquilo. E uma certa feita, eu fui dormir, eu orei, fui dormir, eu tive uma revelação. O Senhor me levou em um deserto, tinha um monte de pedra assim, e tinha um monte de pedra assim, tava quase de noite, sabe? E aí uma voz do céu falou assim, o Senhor falou assim, Antônia, olha pro céu. E quando eu olhei pro céu, eu vi um monte de estrela assim, falou, olha pro céu. Quando eu olhei pro céu, aí ele disse assim, abre a tua boca. E quando eu abri a minha boca, saiu um louvor dos meus lábios, sabe? Como se fosse uma espada. Quando eu cantava, aí saía tanto demônio daquelas pedras aí pra tentar me pegar. E quando eu cantava, era como se fosse uma espada. Cortava. Todos aqueles demônios, eles foram, sabe? Foram ali destruídos através ali do louvor. Foram todos dissipados. Com o poder do louvor, da espada. E eu despertei daquela revelação que foi muito real. Muito real. Porque eu despertei daquela revelação e digo, meu Deus, isso não foi um sonho. Eu tenho sonhos que não são sonhos. Igual as pessoas falam, eu sonhei. E eu não tenho muito entendimento porque eu não era muito de ler a Bíblia, né? Porque hoje a gente lê na Bíblia, a gente vê que um dos maiores sonhadores da Bíblia foi José. A gente fala que Deus usava muito, falava muito com José através de sonhos, não é verdade? Você acha que o seu dom é complacente ao dom que José tinha? Eu acho que, na verdade, não posso dizer que é complacente, mas o dom de revelação dos sonhos, sim. Porque Deus, assim como Deus deu pra mim, tem tantas pessoas que têm dom de revelação. Como a gente não tem pessoas também que tem. E ali eu, de repente, comecei a... Foi muito real. Aí eu voltei, eu dormi de novo. E no outro dia, sabe quando aquilo fica registrado na sua mente, no seu coração? Eu fui pro espelho pentear meu cabelo e eu disse, isso foi real demais. Aí eu comecei a cantar.
De frente ao espelho, quando eu comecei a cantar, a minha voz já era uma outra voz. Qual música você cantou, você lembra? Não me recordo. Não me recordo. Mas foi uma música que eu disse, meu Deus, isso foi real. As pessoas não vão acreditar em mim, eu disse. E de repente tá, chegou o dia do culto, fomos pro culto, aí começou o ensaio, eu comecei a ensaiar. O primeiro louvor que eu cantei na igreja foi o louvor da Cassiane. Qual? O Todo-Poderoso. Canta um pedacinho pra gente ver. E aí, de repente, aí a gente começou a ensaiar e eu era muito tímida. A primeira vez que eu ia cantar no grupo, eu tinha muita vergonha. E eu achei que eu não ia conseguir, a gente ensaiou. Aí lá no grupo de jovem eu fui cantar, eu suando, tava tremendo, suando, e meu Deus, como é que eu vou conseguir? Aí o Senhor me deu graça, eu digo, mas eu vou mesmo assim, porque Deus já me deu o dom, agora eu só tenho que ir. Aí eu fui, comecei a cantar. Já era outra voz. Quando eu cantei, todo mundo me aplaudiu. Eu disse, meu Deus, a gente não sabíamos que tinha uma cantora aqui. A igreja falou. E eu pensando assim, eu digo, foi Deus. Foi E Deus. antes disso, você já tinha cantado outras vezes? Não, essa foi a primeira vez que eu cantei. Foi a primeira vez que você cantou? Primeira vez com que o eu cantei. microfone? Com o microfone. Mas já tinha cantado fora do microfone? Não, então? só na parte que eu falei, que depois da revelação que eu fiquei de frente ao espelho. E eu realmente certo. queria concretizar se aquela revelação foi de verdade. Então a primeira vez que você já cantou já foi uma forma surpreendente. Foi. As pessoas já viram que tinha uma pessoa talentosa no meio do público já. Só que até hoje a minha igreja não sabe disso. Acho que só a Jaine, né? Jaine, que era uma amiga muito próxima, que sabe. Eu acho que umas 2 pessoas que eu devo ter falado sobre isso. Nunca fui de falar sobre isso na mídia porque eu tava esperando o momento certo. Quando eu começasse a louvar, começasse a gravar pra falar sobre como que começou o louvor. Mas e aí, quando começou essa parte aí que tua voz mudou e aí as pessoas já te viram de outra forma? Dentro da Como é igreja. que sua vida mudou nesse ambiente evangélico? Ai não, na verdade é aquela coisa, você sabe, né, Igor? Aí todo mundo só queria que eu solasse o hino. É aquela coisa, quando você vê que uma pessoa canta, tipo, tem um dom pra cantar, só quer que você canta. Só quer a mesma coisa de pregador. Põe um pregador, põe um pregador. É pra você ver muitas pessoas na igreja não querem pregar, por conta, põe só fulano que é pregador. Sendo que todos podemos fazer, né? Quem prega não é só pregador. Só você ler a Bíblia. O Senhor disse que pregar, então não tá falando Ciclano, Beltrano vai ser pregador. É lógico que tem uns que tem um chamado, é verdade. Tem pessoas que falam, cada um fique no seu chamado, mas se os que estão no chamado muitas das vezes não faz, meu filho, se você tem vontade, vai lá e faz. Faz, meu filho. Canta, prega, fala de Jesus. Antônia, você não fez aula de música, Nunca fiz aula de mas música. você sabe que cada música combina com certo tipo de voz, né? Qual o cantor, a cantora que você mais gostava de cantar as músicas deles, que mais combinava com o seu tom de voz? Olha, eu fui começar a analisar minha voz, eu percebi que minha voz ela tinha um timbre bem forte. E eu comecei a orar em cima disso. Eu disse, Senhor, eu não tenho, como que fala professor, mas tu é o meu melhor professor. Eu comecei a orar. Eu digo, vem aqui na minha voz, o louvor que me dá para cantar, o Senhor me dá, vem aqui. É tudo para ti, Senhor, eu sou tu, a garganta aqui, a unção, o dom foi o Senhor que me deu. Então, tudo que eu for cantar para o Senhor, que eu for fazer, que o Senhor venha de encontro, Senhor, que tu venha ministrar sobre a minha vida. Porque não é eu, é o Senhor. Não é sobre mim, é sobre ti. Não é para mim, é para a igreja. E assim o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a orar em cima disso e o Senhor foi assim. E na verdade sobre louvor, quando você sabe que você dá, é só na hora dos ensaios, né? Tem louvores, você vê, louvores que são bem afinados, geralmente não combinam com vozes que é mais Grave. isso, mais grave, não tem como. Senão você vai ter problemas, né? Tipo, na voz. O louvor também não vai ficar legal. E você começou daí a receber muitos convites para cantar em outros ministérios. Então, aí assim, a irmã Luzia, a missionária Luzia, né, que é a líder do grupo das irmãs, também sempre me levava para cantar com ela no grupo. Então, tipo, eu sempre tava saindo assim, cantar no grupo jovem ou no grupo das irmãs, mas sozinha não. Eu posso Você falar só ia que... acompanhada com o ministério de louvor do grupo. É verdade. Eu lembro de uma vez, a primeira vez que eu fui cantar, que o pessoal começou a saber, tipo assim, aí o bairro começou assim, a descobrir que eu cantava. Eu fui na Efraim, lembra da Efraim? E na Efraim, uma menina, a menina que estava dirigindo o culto, me convidou para cantar e eu não sabia cantar sem papel. Eu só cantava com papel. Tinha que ter a cópia ali E pra ler. cantava só com pessoas. Não tinha um hábito de cantar só. Eu digo, meu Deus, ela vem aqui, eu digo, eu não sei cantar assim, eu não ensaiei. Ela diz, a gente te ensina, a gente pega a pasta pra você. Eu fui. Eu digo, meu Deus, eu fui lá, cantei na parte do louvor, a igreja me ajudou. Foi uma vez que a igreja me ajudou, mas aí isso eu tive como experiência pra mim, de andar preparada. A missionária Luzia sempre falou pra mim, Antônia, ande preparada, porque você não sabe qual oportunidade que vai vir sobre você.
Se é para pregar, se é para pregar, ministrar a palavra, se é para louvar, se é para trazer uma oração, você tem que andar preparada. Eu Agora comecei que a me você preparar. falou disso, que você até citou aí, que no ensaio, né, que você via qual louvor que combinava com você, qual o conselho ou qual a opinião que você tem para dar a respeito dessas pessoas que falam assim: gente, é para Deus louvor, então se eu errar, não se importa. Aí quando vai ver, canta de qualquer jeito, sai tudo errado. Qual conselho tem para dar para essas pessoas? Nossa, você que é ministro da palavra, você sabe o quanto que isso é frustrante. Você, quem é ouvinte, quem ministra a palavra, que tem uma boa oratória, que louva. Quando você faz ali, que você se dedica e você sai ali destinado a falar, hoje eu vou dar o meu melhor, e quando você vai lá e você faz e você acha que faltou mais, é frustrante para nós. Na verdade, são pessoas até preguiçosas, né? Que não ensaiam, não lê antes, aí chega no culto e fala: ai gente, eu vou fazer, que é pra Deus, e aí se sair errado, e vai sair errado, porque não se preparou para isso. Sim, com certeza, mas eu tô falando sobre você se preparar. Certo. Se preparar e chegar lá e não sair como você imaginou, sabe? Aquele momento que você se preparou e você disse: hoje o negócio vai, Deus vai dar através do meu louvor, da minha oportunidade, Deus vai fazer. Não que nós queremos honra, nós que ministramos louvor, palavra, a gente não é sobre isso. Não é sobre querer, eu sou o melhor. Eu sei que no nosso meio tem pessoas que se acham melhor. É verdade, porque estamos falando do ser humano, né? O ego. Mas assim, é sobre querer transmitir para a igreja o que há sobre nós de Deus. Já ver aconteceu Deus isso com operar. você? Já. Aonde? De ensaiar, já aconteceu diversas vezes. De ensaiar um louvor, ir numa oportunidade, e eu cantar e dizer: nossa, não foi bem como eu esperei. Não que eu queria que as pessoas ficassem me dar honra ou coisa do A tipo. realidade foi longe da expectativa. Isso, porque na verdade eu tenho isso em mente no meu coração. Eu quero dar o melhor pra Deus. Então, tipo assim, eu quero fazer direito. Eu sei que eu posso errar sim, mas eu quero fazer direito. Eu quero fazer e as pessoas serem, sabe, sentir Deus através quando eu louvar, quando eu orar, quando eu trazer uma palavra. Então, tipo assim, porque não é sobre mim. Se não é sobre mim, o que eu tô falando tem que causar algum efeito, não é verdade? Porque a palavra do Senhor, ela tem poder. O louvor tem poder. Então é sobre isso. Antônio, você canta, e canta muito bem, por sinal, e você toca algum instrumento? Olha, ainda não, mas eu vou dar início, gente, eu preciso. Vou começar agora um projeto de tocar teclado. Teclado? Inclusive foi o que Deus me revelou, Deus me mostrou eu tocando teclado, então eu vou nesse porque eu acho que é melhor até pra eu compor mais canções, pra eu compor algumas canções. Que bacana. Bom, vamos fazer um rápido intervalo e já a gente volta já falando sobre o clipe que a Antônia gravou recentemente. Inclusive, você que quer assistir, entra no YouTube, você vai assistir um clipe muito bacana e muito legal. Não sai daí, já a gente está de volta, é rapidinho, tá? O Empório Talk Show volta já já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre o clipe que a Antônia fez, que se gravou recentemente, né? Um clipe no YouTube. Inclusive, meus parabéns, ficou muito bom. Eu assisti lá, dei uma curtida e ainda compartilhei a alguns amigos. E realmente foi um clipe essencial. E Antônio, antes da gente falar sobre o clipe, queremos aí, o pessoal está pedindo para você dar uma palhinha. Você consegue dar uma palhinha de um louvor para nós? Bem, bora aí. Por gentileza, então a Antônia vai dar uma palhinha aí para ouvirmos o tom, o timbre de voz que ela tem. Pode ir. Gente, hoje eu tô bem gripada, já tem uns 3 dias, como eu falei com ele, tô com a garganta bem rouca, um pouco inflamada. Mas eu vou estar cantando aqui um pouco do louvor, não o que eu gravei, né? O que eu gravei no final, acho que o Igor vai colocar, né, Igor, Sim, pessoal? vamos colocar no final aí. E é sem nada, viu? Sem edição, sem autotune. É a Antônia cantando mesmo na pura, como é que chama? Playboca. É playboca, né? Pode ir. Na capela, né? Capela. Eita glória. Pode ir. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze
e parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Uau, esse foi o timbre da Antônia, bem forte, né? É um timbre bem limpo mesmo. E Valenta quem já fez uma aula de canto, né? Pra quem nunca fez uma aula de canto, você tá de parabéns. Você canta muito bem mesmo, Antônia. Merece mesmo todo o mérito que tem. E falando sobre o seu clipe, Antônia, quando você tomou essa iniciativa, essa decisão, da onde vem essa decisão de eu vou gravar um clipe? Porque até então você só cantava nos grupos, depois você começou a ser chamada para ir cantar nos ministérios, nas igrejas, e já ficou bem conhecida no bairro, nas redes sociais, o pessoal já começou a te acompanhar, já surgiu o seu nome por aí, todos os eventos que tinha chama a cantora Antônia. E da onde surgiu essa ideia de vou gravar um clipe? Olha, na verdade, eu não tinha muito desejo de gravar. Queria mesmo só ser uma adoradora, né? Cantora, adoradora, mas sem esse projeto de gravar. Esse projeto, ele começou eu comecei a pensar sobre isso quando Deus começou a levantar alguns profetas para falar. Deus começou a levantar profeta para falar que me via gravando CD, eu falei, nossa, mas sério? Mas não tem esse projeto. Mas eu também nunca, desdenhei ou disse que não era de Deus. Nunca falei isso. Eu falei, Deus, há um propósito de Deus sobre essa profecia. E a vontade de Deus será cumprida, se a Senhor permanecer na vontade e no querer do Senhor. E eu comecei a orar e continuei, fui ensaiando. E de repente, o Senhor passou um processo muito difícil. Perda financeira, né? Você que me conhece sabe, eu tive uns projetos aí, o Senhor me abençoou. Tive umas lojas, mas devido à pandemia eu perdi tudo. Foi um momento muito difícil para mim. Eu tive depressão. Minha família nunca soube disso, a igreja nunca soube disso. Por conta que eu era líder de jovens, eu abri mão recentemente, mas assim, eu era líder de jovem. E geralmente quem é líder padece bastante e a gente não quer mostrar as nossas fraquezas. Todo líder sofre muito. Mas ele não quer mostrar as fraquezas para os liderados para não deixar frágil, porque os liderados já andam com situações difíceis, né? Então, quem tá na frente de qualquer projeto, de igreja ou qualquer que seja, tem que ter um perfil, é uma referência para quem tá nos bastidores. E ali eu comecei a orar sobre isso. Tive umas amizades, não sou muito, você sabe, me conhece que eu não sou muito de andar com ninguém. Eu quase ando só, tô quase sempre só. Então, eu conheço muita gente. Tenho muitos amigos de longe, mas de perto, quando eu falo de perto para andar junto, não. Eu sou mais de andar sozinha, ou um ou dois, e raramente. E de repente, eu tive umas amizades que não foram muito bem assim, pro meu meio, assim, tive algumas decepções, mas vida que segue, que Deus abençoe cada um. O homem Cristo Jesus, mas amém, isso é uma outra história. E eu tive mesmo depressão por conta das perdas financeiras. Devido a essas perdas financeiras, eu comecei a adoecer. E eu desesperadamente queria estar perto de alguém, porque a depressão, ela é muito, como que eu posso falar? Ela é um sentimento tão inexplicável que você sofre com aquilo e você quer estar perto de alguém, sabe? Para ser notado, para ter companhia, alguém que preencha o que você, que faz você sentir bem, ou que traz para sua vida um sentimento contrário do que você está sentindo. Então, a depressão é uma coisa terrível.
E eu comecei a orar sobre isso. Antônia, você não falou pra ninguém, não. Não falei. Mas eu comecei a orar sobre isso, porque eu tinha em mente que não há nada incurável, não há enfermidade que Deus não pode curar. E para a medicina, a depressão e a ansiedade são doenças. Mas para o mundo espiritual, não é tipo uma enfermidade comum. É guerra espiritual. Eu sei disso porque eu vivi, o Senhor me mostrou muitas das coisas. Então eu sei que a depressão e a ansiedade não é só uma doença assim. É só uma doença comum, como uma gripe, uma virose. Não. É algo espiritual. O inimigo, ele trabalha sobre a tua vida. Mas você não é cristã. Todos nós somos atacados, principalmente quem é da igreja. Quem é líder são os mais atacados. Muitas das vezes você vê pessoas que estão nos púlpitos e tal. É por isso que muitas das vezes o evangelho do Senhor está sendo como? De alguma forma as pessoas estão escandalizando. Por conta que, minha mãe, por exemplo, minha mãe não gosta muito de crente. Por conta que ela conhece alguns que deram muito mau testemunho. E é sobre isso. Então, nos últimos dias eu tenho o hábito de falar que a igreja, muitas das vezes, ela não está sendo perseguida, não é porque ela está fazendo certo, mas é porque está fazendo errado. Você pode ver. A coisa mais difícil, eu sei que quando a gente se prontifica a fazer para Deus, com sinceridade, com amor, você vai ser perseguido, é normal. Então, Jesus falou, né, que por conta do nome dele nós seremos caluniados, perseguidos, difamados, derribados. Mas era tudo para honra e glória do Senhor, tudo para honra e glória do nome do Senhor. Então, agora se você vê que você está fazendo errado, se você está deixando a desejar, meu irmão, você não está sendo perseguido, você está dando mau testemunho. Na verdade que, tipo assim, eu passei um momento, minha mãe nunca soube, minha família nunca soube disso, que se a minha mãe soubesse, ela iria me mandar buscar as pressas para levar para minha casa, né? Minha filha está sofrendo e tal, e assim, minha mãe... Sofreu em silêncio. Sim, em silêncio. E eu orei aí, você pode se perguntar, mas como que você sabe que era depressão? Eu sabia que era depressão. Eu sempre fui uma pessoa assim, que eu queria estudar psicologia, né? Eu tinha um projeto de estudar psicologia, eu estudava sobre o assunto, mas aí eu deixei, eu digo, não sei se vou estudar sobre psicologia, eu decidi fazer RH, recursos humanos, eu estava estudando, estou estudando. Você está fazendo curso? Estou fazendo RH aí, vamos ver, né? Que bacana, eu fiz também faculdade de RH, é muito bom, muito legal. E aí eu peguei e de repente, eu comecei... Qual a parte que eu falei? Eu até me perdi. Tanto que Você falou que estava entrando em depressão e sozinha em silêncio. Então eu comecei a orar sobre isso. Uma vez uma irmã, muito usada por Deus, usou ela veio até mim. Ela começou a falar, hoje Deus está jogando por terra essa depressão. Essa depressão que o inimigo tentou te parar, tentou te matar. E de repente ali eu falei, meu Deus, o Senhor me restaurou. E o Senhor foi me curando, sabe? Aí depois eu comecei... problema o inimigo queria me atacar tipo um problema de ansiedade, né? Mas cuidar de jovem você sabe que é complicado. E adolescente então é tantos problemas que isso começou a me dar ansiedade, eu orava sobre isso, mas o Senhor também jogou por terra. Isso também jogou por terra a ansiedade. Glória a Deus, Deus é bom. E o diabo não presta. E aí eu comecei, o diabo não presta e é isso aí. E eu comecei a buscar o Senhor. E de repente, Deus começou, no meio desse processo, Deus me mostrou, Deus começou a revelar o meu futuro. Então, tem coisas do meu futuro que não me é lícito falar. Você fala, não, mas Deus revela. Deus revela aquele que está sendo, como que eu posso falar? Pessoas que são mentirosas, pessoas aproveitadoras. Deus já revelou muitas pessoas assim sobre mim. Pessoas que Deus falou, antes de tirar, eu vou tirar. Depois Deus mostrou. E é sobre isso. Então entendeu? você olha para a pessoa e Deus já te revela qual é o caráter da pessoa? Na verdade, não. De olhar pra pessoa assim, não. Mas eu tenho algo que eu digo que é do meu pai, mas eu não sei, mas assim, é lógico que é do meu pai ou de Deus. Meu pai tem o hábito de olhar pra uma pessoa, e ele olhar pra você e ele saber se você tá mentindo ou se você tá falando a verdade. Ele olha e ele fala assim, tá mentindo. Lembra que meu pai fazia isso com minha mãe? Todas as vezes alguma pessoa chegava e falava alguma coisa, meu pai ficava olhando. Aí a pessoa ia embora. Aí ele falava, tá mentindo, Luzinha. Paulo, você para de ficar falando isso, Paulo. Eu, tá bom, só espere. Poxa, era contado nos dedos. Dava os dias, meu pai, chegava os dias, meu pai falava, eu te falei. E ela, para! Meu pai sempre Há um falava. preparamento e eu já fui ensinado também a saber quando a pessoa está falando a verdade ou quando está mentindo. E é fácil de saber. Eu conversando com a pessoa, eu já consigo saber, pelas palavras dela e pela história que ela conta, se ela está mentindo ou se está falando a verdade. Só que eu tenho aquele negócio de guardar pra mim. Já minha esposa, ela já nasceu com isso. E se alguém estiver mentindo na frente dela,
E dependendo se ela conhece ou não conhece, ela já fala na cara, é mentira. Olha, eu tenho isso É do meu mentira, pai. ela já fala na lata, já teve muita gente que já se afastou de nós por conta disso. Da minha Inclusive, eu esposa agradeço. não tem filtro. Quando ela vê que é mentira, ela já fala na hora, ela não encoberta nada. É mentira, ela já fala na lata. E olha assim, ó, eu tenho isso do meu pai, só que quando eu falo de revelação, é revelação mesmo. Deus me mostrar. Certo? Tipo, sobre a Aí pessoa. já não é uma opinião. Deus já mostra Mostra. mesmo o sentimento da pessoa. É. Se ela é mentirosa, é O Senhor falsa, falando não. tá agindo de má Por fé. exemplo, sobre um menino que eu tava conhecendo uma pessoa. Aí o Senhor falou, eu falei, nossa, eu tenho que orar. E as pessoas falavam, dá oportunidade pra alguém, você tem que ter oportunidade. Eu digo, olha, eu sou uma pessoa diferente. Ah, é porque Deus não fala. Ninguém nasceu. Eu sei que uma pessoa ela não nasceu pra outra, mas Deus trabalha sob propósito. Entendeu? E tipo assim, por mais que às vezes, a princípio, tem pessoas que parecem andar bem com você, se depois de estar junto, tem pessoas que depois elas vão se corrompendo, Deus vê que ela está se saindo do propósito, se Deus quiser, Deus tira. E coloca alguém para andar do lado, que ande junto, que faz junto. E eu comecei, essa pessoa comecei a orar, e eu falei, será que essa pessoa é de Deus, tal. Aí eu tive uma visão, cara, de nada assim, uma revelação, o Senhor falando para mim, não é o que eu tenho para você. Não é ele, Deus falando. Eu tenho para você o extraordinário. O que eu tenho para você é o extraordinário. E espere. Sai pelaço. Tá chegando. Eu digo, meu Deus. Aí eu abri mão. Eu digo, Sai confio. fora. Confio no meu Deus. Então, tipo assim, a gente tem que escolher abrir mão do que Deus está falando que não é. Deixar aí. Se é amizade, Deus está falando que não, deixa aí. Se é relacionamento abusivo que está te ferindo, deixa aí. Entendeu? Agora, se você está num relacionamento que te faz bem, se você é a pessoa que está errando, aí você tem que se fazer o quê? Tem que se consertar, né? Não precisa falar do Senhor. O homem examina ser assim mesmo, onde você está falhando. Tem que se examinar e se corrigir. E é fácil culpar os outros, às vezes, quando na verdade, muitas das vezes você está errando, né? É sobre isso. Mas Deus é maravilhoso. E aí eu comecei a ter revelações sobre o Senhor mostrando, gravando. Você já faz um Coisas extraordinárias, com detalhes. E ainda com um detalhe mais importante ainda aí. Olha o que eu vou falar aqui. Atenção, hein? Há pessoas que se você levar com você na caminhada, o que Deus prometeu não vai acontecer. Como assim? É por isso que muitas das vezes Deus está construindo, ali Deus permite algum cenário, te leva para o deserto e você não entende. Você está sendo caluniado, perseguido, algumas amizades estão se afastando de você, você fala, ai Deus, mas por quê? Porque Deus ele vê o secreto. Deus está vendo que não cabe no propósito. Muitas das vezes te elogia com os lábios, mas o Senhor sabe o que ela pensa no coração. O que ela vai fazer no dia que o Senhor te dá a exaltação. Será que ela vai se alegrar com a tua vitória? Será que realmente ela é uma pessoa que ela vai estar do seu lado, ela vai se alegrar, ela vai te ajudar? E era sobre isso. E o Senhor sempre falando, eu vou tirar. E aí o Senhor vem trabalhando sobre isso. E quando Deus começou a me dar revelação, aí eu comecei a falar para o Senhor, eu amo a obra de Deus, amo me dar para o Senhor, sabe, fazer a obra. Não existe nada. O meu maior projeto era de ter uma família. Eu digo, era igual a você. É lógico que eu quero ter uma família. Só que com o passar dos anos, o Senhor foi fazendo algo dentro de mim, sabe? Eu quero uma família, não abro mão ainda, mas eu não abro mão de estar na presença do Senhor, de ter o prazer de adorar, de louvar, de ministrar, de orar e sentir a graça e sentir as pessoas sendo tocadas, transformadas. Deus usar você para curar, para restaurar. Pessoas virem para a presença do Senhor através da tua vida. Não tem nada comparado. Então eu falo para o Senhor, Senhor, primeiramente o teu reino, primeiramente a tua obra. E como eu sempre falei para o Senhor, eu digo, a minha maior vontade é viver viajando, louvando, porque eu amo estar na tua presença. Não é sobre fama, não é sobre eu querer destaque, não é para as pessoas falarem, ela é famosa, não é sobre querer ganhar dinheiro, não é sobre isso. Mas é sobre eu ter esse regozijo, sabe? E de as pessoas sentir o que eu sinto, e de ver pessoas sendo curadas, transformadas, ver vida se rendendo diante do altar do Senhor. E aonde que você conseguiu essa oportunidade de gravar? Qual o nome do estúdio que você gravou? Então, a Todá Couves, né? Todá? Todá é uma... Todá Couves. Ela é a Todá Produções, né? Tem Certo. a Todá Produções. Todá Couves é um projeto que eles fazem para pessoas que cantam músicas de outros cantores. E como é que você Cover. conseguiu encontrar eles? Na verdade, todo mundo conhece. Nós do gospel conhece, porque Eu não conheço. Não. Talvez quem está assistindo também não conheça. todo mundo conhece, gente. Como é que Todá você... Couves, tipo, na minha concepção, ela é tipo
é a segunda melhor, ou outras pessoas podem dizer que é a melhor, ou você pode discordar de mim também, do Brasil. Né? Porque assim, eu acho que a NK tá em primeiro lugar, né? Então, tipo assim, gente, eu não gravei uma música autoral, eu gravei um cover da Larissa Pires. A Mas tua palavra. como é que saiu esse desejo? Você... Então, uma amiga minha, a Jéssica Coutinho, cantora, ela é muito minha amiga, ela gravou antes. Já tinha gravado já. Ela, 3 anos atrás, ela gravou e eu disse pra ela, eu falei, nossa, se você gravar com essa daqui, com essa gravadora, ela é muito top, você canta demais. A Jéssica canta Então demais. foi a Jéssica Coutinho que te apresentou? Não, na verdade não. É porque, na verdade, todos nós do gospel que canta, a gente conhece. É igual o pregador, por exemplo. Sim, mas foi ela que te apresentou esse projeto, assim, vai lá, ela é bom. Não, mas deixa eu chegar no ponto. Ela gravou há 2 anos atrás, então, tipo assim, aí começou a vir um desejo de gravar e tal. Deus começou a me dar canções, eu comecei a compor diante dessa situação que eu passei. Gravei a metade do louvor e ficou lá. Eu digo, esse louvor é muito pesado, vai me fazer chorar. Eu não consigo cantar esse louvor. Pior do que cantar um louvor que você vê que marca é você cantar algo que você viveu, que você está vivendo. Eu deixei, eu não vou cantar esse louvor, botei lá. Aí tá lá. E foi passando os dias e eu digo, meu Deus, aí eu comecei a receber propostas. Eu recebi 2 propostas de gravadoras para gravar, mas olha isso. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de competição. Se for uma competição, de nenhum tipo de competição eu gosto. Você não é uma pessoa competitiva? Não sou. Você tem medo de perder, não é sobre isso. Eu acho totalmente desnecessário esse negócio de competição. Principalmente dentro da casa do Senhor. Eu acho desnecessário, não só pra mim, mas eu acredito que Deus também não concorda com isso. Porque se Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus me deu Deus não quer que nós competimos. Você tá entendendo? E hoje tem algumas produtoras aí que quer chamar você e fala, vai ter um evento, você vai participar, 20 pessoas, não sei. Aí você vai pra tentar correr uma vaga pra você ganhar. Eu nunca vou fazer isso. Aí umas 2 gravadoras me chamou pra isso, é um festival e tal, eu digo, muito obrigada. Você não quer não, ficou insistindo, eu disse, não, muito obrigada, não tenho vontade. Eu senti o Espírito Santo que estava no meu coração, não chegou a hora. Não é sobre isso, eu digo, não é sobre isso. Eu não tô aqui pra competir com ninguém, que a minha voz é assim, se você canta melhor que eu, canto melhor que eu, não é sobre isso. O evangelho não é isso. O evangelho é sobre curar, sobre restaurar, sobre libertar. É sobre trazer para a presença. É sobre trazer do cativeiro aquele que está perdido. É sobre transmitir o que o céu quer que nós transmitimos. Segundo a vontade de Deus. O louvor, ele é uma ministração cantada, né? Também. Uma vez eu tive uma revelação sobre isso, o Senhor falava. O louvor é uma revelação cantada. O louvor, muitas das vezes, o Senhor falou, o Espírito Santo começou a falar para mim. Falou, Antônia, o louvor é a palavra cantada. Você pode observar, é a palavra cantada. É uma oração ou um testemunho de vida. Você pode ver. Um louvor que fala sobre si ou de coisas de riqueza, ele não vem de Deus. Nem todos os louvores que são cantados, eles são gerados do altar. Antônia, por que isso? Porque eu tive uma experiência que eu só vou contar na próxima oportunidade, quando eu vier trazer o meu louvor, assim o Senhor preparar. Legal. E aí, você entrou em contato com essa gravadora? Kodak, como é? Toda Music. Toda Music. Isso, aí... Você entrou em contato com eles? Não. Eles entraram com você? Eu comecei a receber uma revelação na minha igreja, o meu pastor, acho que foi o meu pastor que falou assim, você vai receber um telefonema. Eu vou te honrar através desse telefonema. E eu, quantos dias? Aí tá, eu fiquei lá esperando o Senhor. Aí de repente, geralmente todo mundo que está me assistindo sabe que para participar da Todá é necessário você se inscrever. Mesmo cover, você tem que se inscrever para você gravar, eles apresentar a proposta deles e você gravar. E de repente meu celular tocou. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses após a revelação, não sei qual quantidade de tempo. Eu sei que o celular tocou e eu peguei, eu fui ver a Todá Produções oferecendo um curso, Todá Povo falando, você não queria gravar. Eu digo, oxi, como que eu não me inscrevi? Eu digo, meu Deus. Você não escreveu, não tinha passado seu número, eles te Não. ligaram? Eu não sei como que isso aconteceu. Muito legal. Eu digo, fui no céu, eu lembrei da revelação. Como que eles fizeram isso? Eu não me inscrevi. Eu digo, meu Deus. Aí eu fui falar pra Jéssica, pra essa minha amiga, Jéssica Coutinho, ela falou, amiga. Aí eu falou, o que você acha de gravar? Você sabe, eu não sou muito ligada nessas coisas. Ela falou, amiga, grava, vai ser bom pro seu ministério. Deus vai alcançar vidas. Então eu disse, tá bom. Aí eu
falei também com uma outra amiga minha, Ana Paula. A Ana Paula falou, amiga, pode gravar. É isso. Eu vejo essa oportunidade, a gente vai estar orando. Ela começou a orar, Aí depois eu falei com o pastor, ele começou a orar, e foi essa coisa e eu logo já marquei. E agendei, mas agendei lá pra ir gravar. E chegou o dia. E durante esse percurso eu comecei a orar. Convidei umas pessoas para ir com as amigas para ir comigo, não dava, todo mundo estava ocupado. Eu sei que eu fui sozinha do serviço. E lá eu cheguei lá, eu entrei. E o pessoal, nossa, o pessoal da Tudão, um pessoal muito humilde, sabe? Muito receptivo, muito. Que faz você se sentir em casa. Nossa, eu nunca vi igual. Todos são pessoas muito receptivas, educadas, sabe? Que te faz você se sentir muito bem, e não só isso, mas também de querer voltar. Todos, desde a dos recepcionistas, a maquiadora, o pessoal que fica no som, o tecladista, o diretor, então são pessoas muito educadas. E a gente entrou e a gente começou a conversar, a gente brincou, e ele perguntou pra mim se eu não estava nervosa. Quando você tá nervosa? Por que você não tá nervosa? Eu digo, é estranho você não tá nervosa, porque geralmente as pessoas vêm aqui e ficam nervosas. Eu digo, é porque pra mim é mais um culto. Ele falou, como assim? Eu digo, porque essa aqui não é só uma gravação. Pra mim é um culto. Eu tô cultuando a Deus. Então, eu orei pra estar aqui. Então, a oportunidade que o Senhor me concedeu para eu estar aqui nesse momento para fazer a vontade de querer dele. Então, pra mim é um culto. Aí ele falou, muito bem. E foi aí que a gente gravou, foi uma bênção. E o nosso clipe tá aí. Meu clipe, né, gente? Tá aí pra vocês. Vocês que se puderem, né, compartilhar, gente. Compartilhem o máximo que vocês puderem. Eu acredito que Deus já tem feito grandes coisas através deste louvor e Deus irá continuar fazendo, né? Deus, ele é fiel. E aí, depois disso, você pretende gravar mais clipes? Eu pretendo, gente. Tem novidade vindo por aí. Novidade boa. Novidades boas. E em breve a Antônia também está com um projeto, né? De gravar sua própria música. Você compôs uma música e em breve vai lançar ela. Vem projeto novo aí, em nome de Jesus. Isso é muito bacana, Antônia. E agora, depois que você gravou esse clipe no YouTube, foi lançado no YouTube, né? E aí depois disso, aumentaram suas agendas para cantar nas igrejas? Olha, na verdade eu sempre fui uma pessoa que o povo, geralmente quem me conhece, né? Sempre marcou a agenda comigo, mas assim, continua assim normal. Muita gente me elogia onde eu vou, tipo, às vezes tem pessoas que acham, tipo, me tratam como se eu fosse famosa, coisa que eu não sou, né, gente, famosa. Quem sabe, quem assistiu meu vídeo sabe, tipo assim, o meu vídeo não deu tanta repercussão assim no YouTube. No Instagram deu mais repercussão, mas tipo assim, não é sobre, Deus sabe o porquê de todas as coisas, mas o importante é que foi feita a vontade de querer do Senhor. O louvor tá lindo, Deus tem feito, eu acredito que Deus tem trabalhado sobre vidas. Entendeu? Não só na minha, mas também sobre outras vidas. E é isso aí, Deus vai continuar trabalhando, mas o fator principal é que esse vídeo me impulsionou a querer gravar, tipo, as minhas músicas, entendeu? Então é sobre isso. Então, através desse clipe, o Senhor ele me proporcionou isso, entendeu? Antônia, e hoje quem quer te chamar para marcar uma agenda com você, como é que faz? Olha, eu tenho no meu Instagram, gente. Meu Instagram é Guimarães Antônia, tudo minúsculo. Guimarães.Antônia, tá? Se quiser me seguir Aí lá. a pessoa entra no Instagram e entra em contato com você? Isso, tem lá, tem contatos para assessoria, né? Tem 2 contatos lá. E aí conversa com você ou com a sua assessoria? Ou com a minha irmã. A minha irmã é minha assessoria. Certo, aí agenda e marca certinho com você, né? Isso. Quem quer te seguir no Facebook, como é que tá escrito? Antônia Guimarães. No Instagram? Guimarães.Antônia, gente. Mais minúsculo, tá? Guimarães. Tudo minúsculo. Antônia. Guimarães.Antônia. No TikTok? TikTok é a mesma coisa. Guimarães.Antônia. Só acho que só você colocar lá que vai aparecer. Certo, e no YouTube? No YouTube é Antônia Guimarães de Santos. Antônia Guimarães dos Santos. Se você que quer seguir a Antônia, acompanhar as redes sociais dela, está aí. Você acompanha, também vai estar no link da descrição. Você que quer convidar a Antônia, marcar uma agenda para ela cantar em seu ministério. Você canta em eventos também, Antônia? Aniversário. E qualquer evento que você precisar, entra em contato com ela lá no Instagram. Isso. Tem o contato da assessoria da Antônia e tem o contato também pessoal dela.
você entra em contato e marca sua agenda com ela. Antônia, foi um prazer te receber aqui. Para mim foi muito valiosa essa entrevista. Queremos te agradecer e antes de encerrarmos esse quadro Talk Show, vamos para uma brincadeira em que fazemos aqui, que até hoje ninguém nunca ainda ganhou esta brincadeira. Ela funciona assim. O nome da brincadeira é Quem Sou Eu? A produção vai trazer 3 nomes de quem sou eu. E você tem que acertar em 1 minuto quem sou eu. E assim, você pode ser qualquer pessoa. Um artista, um desenho, um cantor, uma cantora, qualquer pessoa, você tem que acertar. Você pode fazer qualquer pergunta, só que a gente só pode responder com sim ou não. As respostas só são essas. Ah, então, na verdade, a pergunta que você for fazer, eu tenho que responder. Não, você faz as perguntas. A gente vai colocar uma placa em você, entendeu? Te Mas a identificando placa como alguém. Ah, então a placa já vai estar com a resposta. Vai estar com o nome já, do que você é no momento. Gente, lembrando, gente, que se a resposta tiver... Olha pra cá. Lembrando que se a resposta estiver contrária, não é eu que tô errando não, viu? É eles. Porque muitas das vezes eu deduzindo que eu sou uma coisa, quando na verdade sou outra. Não, mas aqui não é o que você é. Não? Aqui pode ser qualquer coisa. Entendeu? Beleza. Qualquer brincadeira aqui. Aqui o exemplo, pode colocar aqui que você é o Silvio Santos. Entendeu? Deus. Então não é uma característica sua. É aleatório. Você tem que descobrir qual é o nome que está emplacado em você. E se você ganhar, acertar os 3 nomes, você ganha um presente no final, uma surpresa. Até agora ninguém nunca seguiu, né? É, gente, Não até conseguiu acertar agora os ninguém nunca 3. conseguiu. Vamos ver. E vamos lá pro primeiro. Lembrando que você pode fazer qualquer pergunta. Beleza? Mas a gente só pode responder com sim ou não. Por exemplo, você pode falar, eu sou mulher, eu sou homem, eu sou alto, eu sou baixo. A gente só responde com sim ou não, tá bom? Não pode olhar, tá? Licença. A câmera quer pegar aqui primeiro, consegue captar o nome que está aqui. Meu Deus. Quer chegar? Pois no moço então, tá bom? Levanta a testa. Não mexa, não respire, tá? Não soe. Meu Deus, depois vamos suar. 1 minuto na tela. Colocou? 1, 2, 3, valendo! Quem sou eu? Isso. Eu não entendi. É pra eu falar assim, como que é? Pra eu perguntar pra você? Você pode perguntar qualquer coisa. Eu vou te responder sim ou não até você conseguir acertar. Na verdade, eu tenho que dar a resposta pra você. Ou a pergunta. Você tem que perguntar. E aí eu tenho que perguntar e falando o que eu sou, na verdade. Isso. Quem eu sou? Uma cantora, uma adoradora, Não, uma ministra, não, uma amiga, não, uma serva do Senhor, não. comunicativa. Sim, né? Sim. Continuo? Até você acertar o nome. Comunicativa, eu sou uma pessoa social, Sim, educada, sim, sim, sou uma pessoa que gosta de dialogar. sim. Tem mais ainda? Se você já souber o nome, pode falar. Acabou o tempo. Comunicativa? Ai. Acabou o tempo. Vamos lá, e você foi falando sim, sim, Ó, sim, sim. Você era o Neymar. Meu Deus, eu nunca ia acertar, Tá bom, então. gente. Você tem que ser rápida nas Eu perguntas, tenho que dar o nome entendeu? de uma pessoa. Isso, o nome que está emplacado em você, não entendeu? Então, mas agora você entendeu? Então vamos recomeçar, tá? Isso aqui não valeu, ela não estava compreendendo muito bem. Não, Foi mas igual a ainda última assim, participação que Eu nunca tivemos. vou acertar, porque vocês podem colocar uma pessoa. Qualquer coisa, é por isso que você tem que jogar a característica. Eu sou alto, eu sou baixo, eu sou homem, sou mulher, eu sou artista, eu sou jogador de futebol, entendeu? Você tem que acertar quem você é, tá bom? Vamos lá para o próximo. Tá bom. Licença. Agora você entendeu, né? Vamos dar mais uma chance. Essa aí a produção validou, né? Gente. Vamos lá, tem três alternativas, tá? 3 chances para você acertar e ganhar o prêmio no final. Tempo na tela. 1, 2, 3 e valendo! Sou baixinha, Não. sou levita, Sim. cantora. Sim. Sou cantora, Antônia. Não. Nome da
cantora, né? Acho que você colocou o nome de alguma cantora assim. Pra Cassiane. produção, não fui eu. Cassiane. Não, você não pode ficar chutando. Entra nas Larissa características. Pires. Não pode ficar chutando. É difícil, gente. Não vou acertar, não. Fala as características, pergunta mais. Cantora, adoradora, levita, ministra. Sim. Só isso. Quem você é? Sou uma cantora. Sim. Antônia. Não. Não sou Antônia? Não é Antônia. Cassiane, não é. Não sei. Antônia Gomes. Péssima, gente. Eu sou péssima dessas coisas. As pessoas já costumam Fui- dizer, fui- acabou o tempo. Reprovada. E as pessoas costumam dizer ela mesmo, né? Olha, eu era boa na escola, hein? Agora Ó, esse daqui você tá agora difícil. era Aline Barros. Meu Deus! Tá vendo? Ai, gente, que... Poderia ter perguntado mais característica, né? É, Mas tá que bom, vamos coisa, lá. Ainda viu? tem Aline duas Barros. chances aqui pra você. De novo esse, produção. Já é a terceira Enquanto vez ninguém que a acertar, eu não produção vou tirar daí. coloca a mesma coisa. Lembrando que você pode ser qualquer coisa. Um desenho, um anime, um personagem, um apresentador, qualquer coisa, viu? Faça as perguntas e defina a sua característica. Tá bom? Vou pôr isso aqui também soltando. 1, 2, 3, tempo na Ah, então tela. quer dizer que eu sou um anime. Valendo! Qualquer coisa isso pode ser. Ah, então aí já é objetos. Pode ser também. É o quê? Não gosto muito de assistir essas coisas de desenho. Gosto de desenho, mas não tenho nenhuma em mente assim. Ai, não vou conseguir não. Faça as perguntas. Eu vou te responder com sim ou não. Eu sou o quê? Um animal? Não. Um cantor? Um Não. pregador? Não. Um psicólogo? Não. Ai, gente, não sei. Péssimo, tô péssima hoje para essas perguntas. É difícil mesmo Difícil nessas produção. perguntas. Eu pensei que seria mais fácil esse jogo, né? Eu também pensei. Eu achei que era baseado nas características da gente. Não, aí Assim ficaria seria mais fácil, fácil. né? Tem que ser difícil. Vamos lá, quem é você? Sou Antônia. Não. Eu sou uma pregadora da palavra. Não. Sou uma cidadã. Não. E acabou o tempo de novo. Dessa vez você era o Bob Esponja. Ai, gente! Nunca ia acertar, gente. Nunca. Ó, já é a terceira vez que a produção coloca o Bob Esponja nessa brincadeira e ninguém Não acertou. é possível que as pessoas não acertam, gente. Como Não assim? acertou e tá difícil. Essa brincadeira é difícil mesmo da pessoa descobrir Qualquer quem hora eu ela vou é, brincar com, tá? com o Tem a apresentador pra última ver se é agora, difícil Antônia. assim mesmo. Minha última ainda achei que Tem era a ser a última, última. não, Desculpa. tem a última. Pode sentar-se e você pode perguntar, mas você pode perguntar qualquer coisa. Eu tenho um cabelo amarelo, eu sou branco, eu sou preto, Mas eu mesmo, sou... acho que até com as características mesmo. Não, acertando, fica acho que não fácil, dá. fica fácil. Um exemplo, você pode ter perguntado, sou jogador de futebol? Eu jogo Fica na fácil seleção do porque Brasil? você já Pronto, sabe eu a nem falo. resposta. Não, mas por isso que você faz as perguntas. E a gente responde com seu... Essa é a última, tá? Vamos lá, vamos ver se agora ela acerta. Tempo na tela. 1, 2, 3 e valendo! Eu sou uma jogadora de futebol, Não, uma atleta, não, psicóloga. não. É sobre qualquer coisa. Sim. Sou uma que baixinha, gordinha. Sou Não, uma criança. não. Sou loira. Sim, Loira. Ana Hickman. não, Liana. não. Péssima, sou péssima, gente, péssima. Não sei, gente, não sei. As perguntas são difíceis. Vem aqui um dia vocês conversem. Aqui o negócio é estreito. Não é nada daquilo que a gente pensa que é. Não tem mais loira. Joelma do Calypso. Tá repreendido, gente, misericórdia. Nada contra o Joelma, mas Joelma é a bênção do Senhor. Mas vai saber, né? Eles põem umas coisas aí meio. Não. Ai, Jesus. Não. Não dá, gente, não sei. Olha o tempo já acabando foi, e né? finalizou. E dessa vez você era a Barbie. Meu Deus, nunca ia acertar.
onde a gente quase perto, né? É difícil mesmo. Comente aí, você que está assistindo, será que realmente é difícil? Porque até agora nenhum convidado conseguiu acertar os 3 e os últimos ainda estão acertando quase nenhum, né? Antônia, muito obrigado por você ter vindo. Foi uma ótima entrevista, um prazer recebê-la aqui. Que você possa continuar desfrutando de tudo aquilo que Deus prometeu em sua vida. Parabéns pelo seu talento, você é uma jovem muito talentosa e que você possa ainda crescer muito mais ainda. Você que quer acompanhar Antônia nas redes sociais, já foi falado, vai estar o link na descrição. Você também que quer acompanhar o canal do Talk Show também, está o link na descrição, nosso canal pessoal, o da produção também. Inclusive quero agradecer a produção por todo o trabalho que tem feito. É um trabalho talentoso e muito difícil, e tudo é lá que se divide em 3, em 4 para fazer o trabalho produtivo, né? E você agora vai ficar aí com o clipe da Antônia, que está aí no YouTube. Assista também, vai ser muito bacana o apoio que você dá a ela. Curte, comenta, compartilha para todos, e fica agora com o clipe da Antônia no Empório Talk Show. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Pois tu olhas o vento e diz: feliz é treinamento. Tu vês o bravo mar e diz: feliz é chão pra você caminhar. Tu percebes a guerra e diz que eu nem preciso lutar, pois tu mesmo lutarás por mim, tu mesmo lutarás por mim. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. Me lembro quando Eliseu não se desesperou quando a guerra chegou. Ele não viu pelos olhos normais, ele viu pelos espirituais. Um exército enxergar, ele viu além daquela dor, mas me ver além dessa situação. Sei que nunca me abandonou,
que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou, sei que nunca me abandonou. Faz-me ver além dessa dor. Mas a tua palavra diz que teus pensamentos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus. A tua palavra diz que os teus caminhos são maiores, maiores e maiores, bem maiores que os meus.